Do 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 do. Bem-vindo ao podcast onde a fé nos une entre irmãos em comunhão, onde o amor nos envolve. Com Cristo ao nosso lado, somos luz na escuridão. No podcast há esperança em cada coração. Entre irmãos, no podcast encontramos paz na comunhão. Nossa força se faz. Com Cristo ao lado, nosso guia fiel. Entre irmãos, no podcast rumo ao céu. Seja bem-vindo, seja bem-vinda para mais um podcast Entre Irmãos. É sempre uma alegria, uma honra ter você aqui sentado à mesa junto conosco, permitindo-nos entrar até a sua casa, seu trabalho, podendo trocar uma ideia bacana, positiva, levando boa notícia, boa nova até você e até as pessoas que você ama. E falar em pessoas que você ama, a gente já pede, então, compartilhe o nosso conteúdo, compartilhe o nosso canal com as pessoas. Você que não segue a gente, que não está inscrito, já se inscreva aí, já deixa o seu joinha pra gente aí, que vai nos ajudar muito a levar o evangelho, a levar os valores cristãos para mais pessoas. E nós sempre falamos e começamos agradecendo. Esse podcast só é possível estar no ar graças ao apoio dessas empresas que nos ajudam, que contribuem mensalmente conosco, que é a Eversafe, Depósito São Cipriano, ABS Infraestrutura, Edip, Visual Corte Laser, que preparou todo esse cenário aqui para nós, e Ariane, Cantador, Fotografia e Social Media. Você que tem sua empresa, que quer vincular a sua marca com um projeto bacana, um projeto de valores, um projeto cristão, que leva boa notícia, entre em contato com a gente. Você vai ver que não é um patrocínio, e sim um apoio. E você que está querendo levar também tua ideia aí para a internet, você que tem um projeto e não sabe aonde gravar, não tem equipamentos para gravar, pode entrar em contato conosco também, que a nossa produtora está aqui, vai te atender e vai te fazer um preço bem bacana para você poder gravar aqui nesse local, nesse estúdio, com uma estrutura bem legal para você levar o teu conteúdo de qualidade na internet. Quero dar as boas-vindas a ele que está aqui comigo, mais uma vez. Irmão Francisco, seja bem-vindo. Os nossos cumprimentos a você que nos acompanha aqui para o nosso canal. Hoje um programa para lá de especial, né? Você ainda talvez esteja um pouquinho curtindo a ressaca, né, do que celebramos ontem, muito bom, ressaca no bom sentido de nostalgia, é uma data assim que para muita gente ela às vezes traz lembranças, traz recordações, e nós vamos estar aqui hoje conversando sobre isso. Então, como o irmão Francisco disse, ontem Dia das Mães, né, estamos celebrando aí, e hoje estamos muito bem acompanhados aqui, né? Hoje a gente vai ter que se comportar mais, né, irmão Francisco? Estamos com as... Mas não adianta você falar que elas acompanham. Elas assistem no canal, né? Então, quando você faz besteira aqui, ela tá vendo lá, né? Estamos aqui com as mães das nossas casas, a minha esposa Vanessa, a esposa do irmão Francisco Tereza. Sejam bem-vindas a essa mesa. Eu sei que vocês duas têm muita vergonha, são tímidas, mas sejam bem-vindos para esse bate-papo. Muito obrigada. Muito obrigada. Estamos aqui. Bom, não é porque vocês são nossas esposas que a gente vai deixar sem perguntar. O irmão Francisco sempre com a pergunta inicial dele. Vamos lá, irmão. É uma pergunta que as pessoas às vezes me falam, né? Por que eu faço essa pergunta? Primeiro, para que você que nos acompanha tenha a oportunidade de saber com quem nós estamos falando. E para que a pessoa que aqui está conosco tenha a oportunidade de se apresentar. Não eu se apresentar. Fez curso disso, nasceu em tal lugar. Não. Você fala da sua vida, você se apresenta. Então, eu vou começar pela mais jovem. Tinha certeza. É nada, Stefan, depois eu levar pro chão de orelha em casa. Né? Não, se eu começar do contrário, vou dizer, é preferencial aqui, né? Então, quem é Vanessa? Boa tarde a todos. Bom, eu sou a Vanessa, esposa do Marco, já há 18 anos. Nós estamos juntos há 20 anos. Casados, né, já. E nós temos 3 filhos, um no céu, a Camille de 17 anos e a Maria Giana de 5 anos, que vai fazer 6 anos. 6 anos já. Bom, formação, eu sou formada em professora, pedagogia, mas eu não atuo. Fiz parte da comunidade por muitos anos, fui irmã consagrada.
Hoje eu sou corretora de imóveis, tenho uma empresa de decoração e também trabalho na parte de confeitaria. Acho que é isso, né? Tudo isso? Só isso, né? Olha só. E quem é Tereza? Vamos lá. Tereza. Nasci aqui no município de Batatais mesmo. Antigamente, né, na minha época, eu nasci na roça, na fazenda, Miúdo, que é aqui no município de Batatais. Miúdo é o nome do fazenda. lugar? É, o nome da fazenda. Nossa, esse lugar que eu não conheço. Miúdo Também deve não ser sei. pequenininho. Também não Deve sei ser onde que é, não. É. Onde está Miúdo? Se você está Se você vendo, souber, coloca aí embaixo. Miúdo era o nome da fazenda? O nome da fazenda. Fazenda Miúdo. Onde Nós fica? não vamos falar quantos anos atrás para não ficar revelando idades, mas... Não. Também Já foi. não conheço a fazenda. Depois meus pais foram morar fora daqui, né? Foram para Minas, moraram em um monte de lugar. E depois, né? Depois de vários anos, aí nós voltamos para Batatais. Mas sou casada com o Francisco há 39 anos. Quanto? 39 anos. Ai, pro céu. Não, é verdade, gente. 39 anos. Mas Você não sabe o pior de tudo. O quê? Ela errou a data. Errou? Esse é homem. Por quê? Quantos anos vocês estão 40. casados? 40 Vamos já? fazer 40. Vamos. É 40 anos, verdade. Eu sempre erro, eu sempre É erro. que esquece essas Eu coisas, né? sempre erro. Todo Aí, mundo. Homem que esquece. São 40 anos. 40 anos. Nossa. É 4 39 tem a décadas. Marielle. 39, é Ah, mas verdade. fevereiro? A Marielle vai fazer 40 anos, é verdade. Vocês já fizeram 40. Que é doidade da filha. Sabe pronto. quem viu o programa? Marielle, 40 já, que já para Então, nós estamos juntos há 40 anos, né, de casados. Temos 12 filhos. Como a Vanessa disse, um está no céu, intercedendo por nós. Também foi aborto espontâneo. Nós temos 4 filhos nossos mesmo, né, de biológico. E temos 7 adotivos. Tá com matemática. Também, esse número todo, confunde mesmo. Esquece. Também temos 12 netos, inteiramos 12 netos. Fiz faculdade em Franca, na faculdade Unifran, de pedagogia também. Depois fiz teologia na Ciarp, Unesp. na Uniesp, em Ribeirão Preto. Depois eu fiz também pós em psicopedagogia em Ribeirão Preto, esqueci o nome agora da faculdade. Você viu que eles já alcançaram o Jacó, né? As 12 tribos. Mas agora vai parar no 12, viu, Jandas? Viu por quê? Por quê? Parou no 12, chega. Por quê? Não, chega. Próximo, meu super abençoado. Pegou a tribo de Judá. Já tem o tribo para cada um. Você falou que é de Batatais, mas mudou. O irmão foi Santo Antônio da Alegria. Quando a história de vocês se cruzam? Em Santo Antônio da Alegria, porque eu morava lá. Morou na lá em época. Santo Antônio da Sim, Alegria. morava lá em Santo Antônio da Alegria. Que é miúdo também. Também, O irmão viu? Francisco fala que Não, é uma grande Pequenininho. metrópole. Santo Antônio é uma cidade importantíssima. Ixi. o irmão Francisco fala que o pessoal de Santo Antônio da Alegria vai me cancelar, porque eu sempre tiro sal. Mas, gente, eu amo Santo Antônio, viu? Ele gosta de ir na rua da gastronomia. A eu cidade de Santo gosto. Antônio tem uma rua que chama Rua da Gastronomia. Gente, tem uma cozinha. Uns doces. Tem doce, tem salgado, Queijo. quibe, sancriches, queijos. Olha, a cozinha de Santo Antônio da Alegria, ela é realmente privilegiada. Porque eu acho que pega um pedacinho de São Paulo, já pega um cadiquinho Tem de um Minas. pouquinho de mim, cadiquinho de Minas, um cadiquinho de São Paulo, e assim vai. Fala assim que o Supremo vai te chamar você de dialeto, você está falando dialeto aqui. Então, hoje é um perigo. Daqui a pouco a gente vai ter que chamar a Vanessa para ficar falando em Libras aqui, porque não é todo mundo que tem, entender. né? Então, foi Santo Antônio que vocês conheceram. Santo Antônio da Alegria. Eu estudava na época, e aí ele morava em São Paulo. E ele foi dar uma palestra na escola. E aí eu o Você já dava conheci. palestra? Dava palestra já. Eu adoro. Desde sempre. Nasceu dando palestra. Não sei. Quase isso. Foi quase isso. Mas eu falo assim, que não só a palestra, mas aula. Gente, eu sou apaixonado por aula. Porque a pessoa diz assim, a minha vida inteira se resumiu a isso. Dentro da Polícia Militar foram praticamente 25 anos de magistério. Né? E depois eu continuei agora pela igreja, na faculdade. Então, quer dizer, é uma coisa assim A vida toda. que me faz, assim... Tanto é que às vezes a pessoa pergunta um negócio de dom, né? Eu falo, para mim, se for de ensinar, então. Porque é uma coisa que eu gosto de fazer, que eu E me sabe. preparo e tal.
Porque você tem que preparar. Eu descobri que a melhor forma, vocês são pedagogos, vocês duas podem até completar o que eu estou dizendo. Eu acho que a melhor forma de aprender é você preparar aquilo que você vai falar. Porque você estuda junto. Antes. E você se atualiza sempre. E vocês são testemunhas que estão na comunidade, você já passou o calcanhar daqueles, a menina dos olhos, para mim é formação. Aí ele pega no pé. Mas você já estava na academia, então, quando ele foi dar palestra? Sim. Sim, Quando porque começou. nós namoramos um ano. Nossa, que rapidinho. Mas depois, quando eu conheci, eu só o conheci. Vi ele dando palestra. Você desdenhou Depois dele ele também passou ou não? um tempo ainda pra gente ficar junto, né? Você desdenhou E dele eu ou não? não sei se ele vai ficar bravo comigo, mas nessa época Não. ele tinha namorada. Tinha, por isso que ela respeitou, tá vendo? Oh. Eu tinha namorada. Por isso que ela respeitou. Né? Mas Não você... só, ele era noivo, na verdade, sabe? Noivo? Noivo? Olha, vamos... é hoje já depois de Eu não falei, Zé? É hoje. A história é longa. Ai, Deus- meu Deus. Né? Prepara os caminhos, né? Prepara. Vamos pro episódio de hoje. O passado... eu sei que você fez no verão passado. Passado Mas me eu soube condena. esperar. Soube Até o esperar. Esperar Não ele. desdenhou dele, não, né? Não. Porque A gente você era ia amigo. ganhar. A gente passou, assim, foi amigo por muito coitadinho. tempo. Vários- Aham. Trabalhava numa Porque loja. ela ele sempre trabalhava ia. numa loja que, na época em que ela trabalhava na loja, a loja pertencia à viúva do meu antigo patrão, onde eu trabalhava em um armazém. Eu não sei se vocês sabem que existe armazém secos e molhados. Olha que bonito, não tem nada a ver com Com o programa. Não. Não, e até parece o nome daquele conjunto que tinha antigamente. É. Lá. Secos Não tinha o e sexo molhados. molhado, molhado que chamava, né? Sim. Mas não tem nada a ver. É, né, um negócio bem antigo, de um turco. Eu nem sei se é turco ou se é sírio, porque a gente chama. Se falar errado, você apanha, né? Mas, para quem não sabe o que é um secos e molhados, vende tudo que você pensar. Tudo que você quiser tem lá. E tudo é granel, né? Não, era no canecão. Tudo é granel. Feijão, Granel. é batata, é arroz, moía café, vendia sal grosso, sal pagado, torta pra vaca, comida pro porco, veneno pra rato, até Galinha caipira, tudo que você pensar tinha. Aí tinha os. Como é que chama esse negócio aqui no botão? que vende o quê? Armarinho. Armarinho. Tudo agulha, linha, botões. Olha que susto. Que susto. Aí tinha, aí tinha, aí tinha o setor de presentes, que era o que eu tinha mais raiva, porque tinha aquele monte de. Era jogo de prato, jogo de jantar, jogo de panela, que as coisas todas, garfo, faca, colher e tal. Eles, sabe, quando tinha casamento, fazia a gente descer tudo aquilo, eu subia na escada, descia tudo, e a pessoa falava, eu vou dar mais uma voltinha, depois eu falo. Então vai levar um pão de prato. Era terrível. Mas esse é um secos e molhados. Vai de cozinha, vendia, pinga, cerveja gelada, o cunhaque, tudo. Nossa, Que tudo. procurava. Que se pedisse, Tinha. tinha. E aí vocês se conheceram Legal. ali, ele depois que ele Eu largou trabalhava na casa dessa viúva, né? E ele, como conhecia, eram amigos, ele frequentava lá. E a gente Começou era amizade. amigos, conversava o dia inteiro. Às vezes ele ia, quando ia passar férias, né? A gente ficava lá conversando, eu trabalhando e conversando. E a gente era amigo mesmo. Aí a outra moça tomou juízo, largou dele. Não, fui eu que larguei. Não. Aí Deus foi revelando, né? É. Aí falei, tá bom, a gente pode ficar juntos, se você largar dela primeiro. E aí eu esperei. Tá vendo, Jardim? Ai, A não. gente só vai se encontrar o dia que você deixar ela, né? É. Deixar ela. Então, e a gente aconteceu. E no mesmo dia que ele largou dela, a gente ficou junto. Imagina numa cidade pequena, né? Que barraco deu. Que escândalo, isso que eu ia falar. Que bafafá. Mas foi muito, assim, valeu a pena Uma coisa esperar. bem respeitável. O Tereza roubou o coração do irmão Francisco. Laçou. Agora eu vou cruzar o fogo aqui. Não, agora, tá né? sendo Como é que você feito. conheceu essa coisa aqui? O Marco, bom, a gente. Você já conhecia, né? a Você morava na mesma gente, cidade. a gente se conhece desde 5 anos de idade. Ah, É, já que tava eu- prometida já. A Vanessa é de São Paulo, né? Ela veio pra cá, mas. bem Eu bebezinha. vim pra Batatais, eu tinha 1 ano de idade com a minha mãe. E aí eu cresci ali perto do Santo Ah, então Antônio. você não nasceu aqui. Não. O seu irmão nasceu em Batatais. Meu irmão, sim. Eu sou de São Paulo. Aí eu cresci ali perto do tiro de guerra, ali perto de Santo Antônio. E como eu estudava no SESI, ele também, a irmã dele também, a gente tinha amizade. Mas foi antes do SESI. Você estudava com a minha irmã desde o. do pré, né? Do Verdade. prézinho, antes de ir pro SESI. Lá na Coab, ali, E tem ela uma sempre foi- creche ali. E Ainda sempre- tem ainda, né? É, tem. Aí eu estudava lá com a Bruna. E ela sempre foi apaixonada por mim. Ah, capaz. Vestido. E aí a gente sempre, um na casa do outro, não, eu sempre ia na casa deles.
brincar e tal. A gente pegava carona junto da escola, né? Seu pai tinha um Jeep. Não, meu pai não. Meu pai trabalhava num lugar que ele ficava com um Jeep, na hora do almoço, né? Que era hoje tá tudo dentro da cidade. A Batatais cresceu muito, mas era pra cima da Ana Luísa, e a gente morava lá na Coab. E meu pai, ele vinha almoçar, e na hora de voltar pro serviço, pegava nós e levava pra escola. Depois buscava. E como ela ficava ali na casa da tia do tio dela, pra quem é de Batatais vai saber que era ali no bar do Zorinho, onde vem o Zorinho que vendeu garapa, ali do lado do semáforo de guerra, muitos anos, né? A Vanessa é sobrinha do Zorinho e da Cidinha, né? Ambos em memória aqui. Ela ficava ali, a gente pegava e ia. E aí, passou-se os anos, aí separou, né? Acho que é porque eu sou repetente. Eu repeti o 4º ano, aí a Bruna continuou. Você conseguiu, Vanessa? A Bruna foi, eu fiquei. Você não chorou? Aí foi. Aí a gente acabou distanciando e o tempo foi passando. Aí os anos passaram, a vida continuou. Eu terminei o colegial, fui embora para São Paulo, morar com a minha avó. Fiquei 3 meses lá, não gostei, voltei para Batatais, abri uma sorveteria, não gostei também. Aí a gente começou a frequentar o grupo de oração, né? Eu também era noivo. Começou. Eu conheço teu história, precisa falar. Nós estamos descobrindo. Mas eu também era noivo. Tudo aí você começou a fazer o grupo. Você que fez o grupo de oração, montou, né? Nós na verdade, o grupo de oração para jovens. Na época era eu, o Will, o Gustavo, o Michel. Essa menina que faz a arte pra nós? Ariane. Ariane tava. A Carla, a Michele. Aquela galera toda ali da auxiliadora mesmo. A Daiane. Ali da auxiliadora. A gente tinha um ministério de música muito bacana. E formou. O senhor lembra, né? Lembro. Tinha a banda bem bacana. A gente precisa de um grupo de oração para jovens. E aí a gente foi e encabeçou uma experiência de oração para jovens. E aí depois da experiência de oração a gente começou o grupo. Isso, e o grupo foi mesmo. grande, jovens ali. Chegou uma época de ter quase 200 jovens, né? Era muito forte. De sábado à noite. Era muito forte, né? Era muito bacana. Era. E aí, só que assim, aí, como eu disse, aí a Vanessa começou a frequentar o grupo, eu também. Só que ele era noivo. Isso. Mas depois ele se separou antes de mim, tá? Vamos deixar claro. Você não pôs assim na parede, não? Não, imagina. Mas já tava olhando, sim. Fala aí... Aí a gente começou a conversar mesmo. Como a gente saía em turma, sempre em turma, acabava o grupo, saía todo mundo. A gente saía para algum lugar, pra comer um lanche, uma coisa. Sempre saía. E na época não tinha carro, não existia Uber, não existia nem celular, né? Eu não tinha celular. E aí... Não, mas ninguém tinha. Né? Aí a gente saía. Não era tão antigo assim, já existia. Não, tinha os tijolão que durava na cintura. Até o dia que a gente foi no Chopana, né? E aí todo mundo sentou, a gente fez uma mesona assim, a gente sentou e a gente sentou perto assim, a gente começou a conversar. Até já sei que o cara de pau fez. Batendo papo. O quê? Aí a gente foi embora. No que a gente foi embora, ele ia me acompanhar até em casa. Não ia não, você tava achando que... Na minha cabeça. Na minha cabeça, né? Que tava flertando ali, né? Aí, e todo mundo a pé, né? Ele ia me levar embora. Só que chegou lá na rotatória lá do cemitério. Ele foi pra casa dele. Larga você sozinha? Aí eu falei, pô. Já tava tarde, já tava a pé, era longe. Não, larga a mão. Não é ele. Não é esse. Aí eu fui embora, tá? Passou. No sábado. No sábado. Quando foi no domingo, ele foi na missa. Eu era de Santa Rita. Sempre fui. Fui na missa e eu marco lá. Aí ele falou, eu queria conversar com você e tal. Eu falei, é hoje, né? Vai pedir um namoro, vai pedir pra ficar comigo, sei lá. Aí foi. Aí chegou lá no final da missa, acabou a missa, a gente sentou lá no banco da praça. Aí ele falou, você sabe o que eu quero, né? Depois de muita conversa. Muita conversa. Muita. Falou, claro que eu sei. Eu falei, sei. Você quer ficar comigo? Ele falou, não. Eu falei, não? Ele falou, não, eu quero casar com você. Sou homem de ficar. Nossa, que forte. Que romântico. E embarguei, morri de chorar. Rios. Eu falei, nossa, vamos casar. É o homem da minha... Ele mesmo.
Aí a gente começou a namorar ali naquele dia, dia 16 de março de 2006. Bem que ela lembra. Você tinha dado, tá vendo? Você não lembra mais nada. Ah, eu não lembro. Aí a gente começou a namorar, a gente namorou 4 meses, depois já ficamos noivos. Já ficou noivo? Sim. Já. Aí depois a gente ficou mais ou menos 1 ano e 2 meses, mais ou menos, pra É, Pra casar. não, É que a gente ia demorou casar pouco mais. antes, A gente ia casar em julho. Aí vocês veio pra comunidade pra dizer que queria casar. A gente ia casar em julho de 2008, estava marcado. Mas aí, Na verdade, a no gente começo ia... de 2008, acho que o senhor vai se lembrar, a Vanessa foi acometida de uma depressão muito grande. É que eu fiquei afastada. Que ela ficou afastada, ela começou a frequentar a Era comunidade no para hospital? oração. Era Não, do no hospital, era trabalhava? da Fórum Consultoria. Era uma Fora. empresa de Telemarketing. telemarketing que fazia cobrança. Ela tinha trabalhado no No hospital. já. E aí ela começou a frequentar a comunidade, nos momentos de oração, tudo, e aquilo ali foi fazendo muito Aí bem pra foi. ela. E foi quando ela veio com a história De ir pra de ir pra comunidade. comunidade. Então, é culpa dela, não é minha. Ah, não foi você. Mas na verdade, assim, ele sempre soube que eu tinha que fazer alguma coisa a mais. Eu sempre senti isso. Mas a minha ideia, antes do Marco chegar na minha vida, assim, era ir pra Toca de Assis. A minha ideia era... Essa é a toqueira. Esse era o meu objetivo de vida. O meu plano era esse. Não tinha conversa. Era esse, e quando eu ia pro Halel, era Toca de Assis, e o padre Roberto Lettieri, nossa, apaixonada nele, sempre seguia ele, assim, onde ele ia. Eu ia ser toqueira, eu ia ser. Mas aí o Marco entrou. Aí eu falei, Ixi, como que eu tocão. vou ser... Como que eu vou pra Toca de Assis? Ele não tem casais na Não Toca, tem. é só celibatário, é só solteiro. Falei, não vai dar. Então, eu até um dia em oração eu pedi para Deus, o professor sabe o que eu quero fazer da vida, então eu aguardo. Na hora certa, alguma coisa vai acontecer. Foi aí que eu comecei a conhecer a comunidade. Né? Aí que a gente foi conhecendo, fui gostando, apaixonando, e Deus falava muito comigo em sonhos também, acho que eu já partilhei isso com o senhor. E aí eu falei pro Marco uma vez, eu falei, eu quero fazer parte da comunidade. Eu preciso fazer parte. Isso porque era- se eu não fizer isso, eu não, Era final de não vou fevereiro de viver. 2008. E a gente tinha um casamento marcado para Pra julho julho. de 2008. Aí surgiu lá, Mas né? é claro, ficou olhando pra comunidade, um salário bom. Casa nova, carro Casa do nova, ano. né? Morar! Carro, Tinha carro do carro. ano. Carro do É. Aí como que a gente vai E aí, naquela época. viver? Tu pensa, hoje é difícil, mas naquela época era muito, né? Muito Não, mal. era Nossa, fora do não normal, né? Ninguém, Não as tinha pessoas nada. de hoje reclamam. Falam, "Por que vocês Eles estão reclamam reclamando?" demais. Não Vocês pode. estão reclamando Não hoje. tinha. Eu fico pensando. Ó, não tinha carro, não tinha e- celular, não tinha A dinheiro. gente vinha a pé. Não tinha andava nada. 6 Não. quilômetros É. pra vir a pé na missa, que a gente via na missa Sabe o que diária. eu acho bonitinho hoje, irmão Francisco? É assim, eu dou uma salva de palmas e eu acho lindo mesmo. Mas os irmãos postos que levantam de sexta-feira, 4 horas da manhã pra rezar com o Frei Gil. Você levanta, vai estar na televisão. Sexta-feira, liga. eles vão todo dia. Não, durante a quaresma é todo dia, Na mas quaresma. levanta de sexta-feira. Isso é lindo. Mas na nossa época que a gente entrou, a oração da manhã era às 5, Sim. Todo dia. todo dia. E nós que estávamos indo, a gente não morava, então nós tínhamos que acordar, E ir de até. casa, Tem a carro. gente ia de bicicleta. De bicicleta. Eu tinha que sair lá da Coab, pegava a Vanessa lá no Santa Rita de bicicleta. Pra ir. Desci. É. Porque a oração era 5 horas da manhã. A gente nem sabia rezar as laudas direito, né, irmão? Você Não. lembra? Era tudo meio Nós atropelado. aprendemos, rosário, nós né? aprendemos fazendo, porque eu sou adepto disso, né? É. A gente É, aprender quanto mais você- fazendo. Eu não é sei fazer. prática. Começa a fazer que você vai aprender. É prática. Nós chegávamos Tudo lá é. naquele frio, né, os irmãos Medonho, tudo levantando. é. Nós entrávamos tudo dentro daquela salinha do irmão Francisco, que era a sala do irmão Francisco, hoje é o quarto feminino, né? Masculino, lá da ILPI. E o Romildo dormindo? O Romildo deitadinho lá no sofá dormindo. É. E a gente entrava lá, rezava, e era 5 horas, porque tinha que acabar até 6h30 a oração, porque nós tínhamos que vir a pé, Pra missa. antes das 6, né? missa. Tinha que vir a pé na missa aqui no São José, das 7, terminava a missa, voltava a pé. Verdade. E era assim. E era essa vida. E era muito feliz. Nossa, era. Mas eu falo assim. Era uma O realização. programa não é para isso, mas só para a gente recordar. É. Naquela época não existia Bolsa Família. Não, existia outros nomes, né? Bolsa não sei o que, outras coisas, né? E depois se unificou em Bolsa Família. Mas, assim, ninguém recebia nada. Nada. Nada, era zero. Era zero. Né? Mesmo as pessoas que nós acolhemos,
que estão em situação de rua não recebiam absolutamente nada. Nada. Então, quer dizer, se tinha que cortar cabelo, tinha que pedir Tinha que pedir, dinheiro por pra- favor. Ou por favor, Ou pro pedir cabeleireiro. pra ajudar, ou o cabeleireiro lá cortar de graça. Exatamente. Né? Até eu falo que se tiver que dar pro filho que eu levava, que eram os pacotinhos de juriti, de fundo. É. E, Porque não tinha dinheiro. Não tinha- Agora não tinha hoje o governo, pessoal não tinha- tem, é direito Tem deles. tudo. Tudo. Eles têm o Bolsa Família, tem tudo. tudo. Tem carro, tem Carro pra vai levar, pra médico, voltar, levar pro serviço, banco, tudo. levar não sei o quê, tudo. E reclama. E era engraçado, né? Ó, nós vamos deixar a Teresa falar daqui a pouco, mas assim, ele não deixa. E era engraçado que assim, todo mundo, né? Eu desconfiava, né, nesse momento que eu e a Vanessa a gente estava entrando. Porque Inclusive, comunidade mesmo. inclusive, quando a gente decidiu, Ir de fato pra de comunidade. fato, né, que a gente casou, né, lembra? A gente, depois a gente comprou um carro, né, um Não, Fiat demorou, Uno, porque não foi foi? assim, aí como a gente decidiu ir, tem diversas histórias, como a gente decidiu ir pra comunidade, aí primeiro saiu a história, que eu lembro que até o Padre Neuci ficou muito bravo, que saiu a história que eu tinha engravidado a Vanessa, a mãe da Vanessa tinha colocado lá pra fora de casa, por isso que nós ia pra comunidade. Essa foi uma. Aí o padre Neuci ficou muito bravo, porque antes da gente ir, a gente conversou com o Padre Neuci, né, porque ele era o nosso pároco, era o diretor espiritual da comunidade, foi muito importante nesse primeiro momento, nos acompanhando, né? E sempre tinha aquela desconfiança, por causa disso, por causa daquilo outro, porque... Mas isso era com todos. Era com Né? todos, Porque sempre você vê, foi. as pessoas que se aproximavam, né? Os primeiros que não gostavam nas famílias. Uhum. Independente de ser homem, ser mulher, ou se a pessoa tá indo sozinha, se tá indo no casal, se tá indo no namorado. É. A primeira pergunta que eu lembro, que eu não vou citar nome, é claro, mas a mãe de me fez assim: meu filho vai comer o quê? Eu olhei pra cá e falei, mas aqui ninguém não morreu de fome. Dá pra ver por mim que não morre. Mas a preocupação da pessoa. todos, na verdade, porque né? nós, não é que a gente seja melhor que ninguém, nós fazemos a experiência da providência de Deus. Mas as pessoas, elas falam, acredito. mas não vai ter salário? Como é que vai ser isso? Como é que vai comer o quê? Vai morar onde? O que vai fazer? E a gente sabe que na vida da gente, nas mãos de Deus, a gente confia, entrega a providência. E isso que a Vanessa falou foi que assim, quando a gente foi pra comunidade, a gente decidiu já ir pra comunidade de vida, né? Porque eu falo que era uma resposta que o Espírito Santo precisava dar. Né? Hoje eu falo assim, se caso algum jovem, casal noivo, chega para nós queremos ir para a comunidade, a gente fala, calma, espera. Discernimento. Na nossa época não tinha. Mas, Não, assim, não é tinha espera, não. Pegou, foi, mas era, foi mas que ele porque veio era a lá. resposta que o Espírito Santo precisava dar, né? Assim, não que o Espírito Santo precisa responder nada, mas a gente precisava mostrar que o carisma, ele estava atraindo. Nós fomos sem entender nada disso. Hoje a gente entende isso de tanta formação que a gente participa, que a gente vai refletindo, né? Eu falo muito nas formações que eu dou de rever os sinais da sua vocação, né? E a gente foi assim, só que é sempre aquele olhar desconfiado. Não vai aguentar, não vai aguentar. E depois de 3 anos desempregado, você consegue sacar o fundo de garantia. Aí passou os 3 anos, que foi que a gente conseguiu sacar o fundo de garantia de nós mesmos, que a gente tinha pedido demissão para ir para a comunidade, que a gente comprou um carro. Aí o povo começou Falou que a comunidade está dando carro. Os casal da comunidade, que a comunidade estava dando carro. Tá dando carro agora. Sempre foi essa Sempre batalha. foi. Não, mas Sempre. aquela tal história, isso sempre acontece, né? Mas eu achei interessante essa gravidez, né? Porque depois você pode até falar, porque nós estamos falando aqui da experiência de ser mãe, né? O quanto você perseguiu isso depois e o povo tava falando com calúnia, né? Com calúnia, né? Interessante, é Muito verdade. interessante isso. E aqui, já para puxar o assunto para Tereza, que nós estávamos falando que eu fui para a comunidade, que a Vanessa que quis ir, a gente acabou, como éramos nós, fomos juntos. Você está na comunidade desde a fundação. Sim. Você é uma sócia fundadora, está lá, participou, né, da fundação toda, mas no primeiro momento você fez uma longa caminhada de aliança, né? E como que foi decidir para vir para a comunidade de vida? Na verdade, eu sempre quis vir, né? No começo, é lógico, eu achei que era uma doideira, uma loucura, né? Que tudo. Deixa a prefeitura, vira aquele rebuço ilícito na nossa vida. A gente tinha acabado de adotar 3 crianças. Só recapitulando, para quem está nos assistindo, quem acompanha sempre vai saber. Mas quando o irmão Francisco ele sente que é o momento de fundar, o chamado assim, que eu falo assim, que Deus coloca na parede, no momento onde o irmão Francisco é vice-prefeito em Batatais, tá eleito, tá no 2º ano de mandato, renuncia. Se você quer saber melhor a história, vê aí os podcasts para trás, vai ter toda a história. Eu acho que o primeiro episódio a gente já traz essa história. Renuncia aquele momento
E vocês tinham acabado de adotar mais 3 crianças. Sim. Então vocês já tinham 4, acabaram de adotar mais 3. Ele renuncia e ainda demora 1 ano praticamente para fundar a comunidade, para Demora. terminar de encaixar, porque você não renunciou, ele não renuncia para fundar a comunidade. Né? Não sabia, ele renuncia porque Deus queria algo a mais. Né? Deus sabia, né? Mas ele não me avisou. Não, você não avisa. É igual Se ele avisasse, não sei igual não. as pessoas É. falam, né? Ah, o irmão Não falou assim, tinha. nossa, por que o irmão Francisco foi se envolver com política? Tudo, por causa que ele tinha que fundar a comunidade. E pra fundar, tinha que ficar aqui. E para fundar, ele Eu tinha que queria ficar aqui. que ficasse aqui. E para ficar aqui, ele tinha que ser eleito. Só que é igual a gente falou, Deus sabia, só que ele não avisou isso para ninguém. Hoje a gente Ele não revela. avisa, né? Mas então, só para contextualizar esse momento. Então, ele renuncia ao cargo né, de vice-prefeito e vocês Adotam dão mais 3 com 4 crianças, mas agora com 7. E como que foi esse momento? Agora, só para contextualizar o pessoal. Foi bem difícil no começo, porque aí, quando ele fundou a comunidade, ele já foi para a comunidade de vez, né? E eu fiquei em casa com as crianças, com todos eles, no início. Depois ele acabou levando 2 para morar lá na comunidade com ele e tal. Mas, além assim, da dificuldade, né, de ficar sozinha com as crianças, de tomar conta, porque o Maxwell exige até hoje, né, da gente muito cuidado. Naquela época eu trabalhava, né, na Casa Abrigo na época, e então era difícil, foi muito difícil, porque tudo para mim era sozinha, praticamente. Naquela né? época ela ocupava a função que eu ocupo hoje. Era, Verdade. Só quantas crianças tinha? Graças 30, não precisa 25. falar roga praga, não. Misericórdia. É que você tá com um pouquinho de Graças Você tá Pra Deus mandar uma Pra família não com ser 5, 7. Não precisa mandar ninguém, não. Nem reclama, nem Mas não, reclama. 7 Nem filhos, pode se eu chegar, reclamar. 7 meninos. Ave Maria. Nenenzinho chorando. Né? Não, o neném ainda vai, é adolescente. Mas vamos continuar na história da Tereza. Então, quando eu comecei a trabalhar na Casa Abrigo, eu sempre amei trabalhar com criança. Sempre gostei muito, né? Como ele falou que gosta de ensinar, eu sempre gostei também de ensinar e trabalhar nessa área com criança. Eu falei que sou pedagoga, dei aula há bastante tempo também, né? Depois prestei o concurso, passei e fui trabalhar na Casa Abrigo. Nessa época, por isso que a gente adotou esses 3, porque eles estavam na Casa Abrigo, né? E depois, então, quando ele foi para a comunidade, eu fiquei só, com as crianças e trabalhando. E aí o meu sonho, quando eu via ele na comunidade, fazendo tudo aquilo, eu ia final de semana, pegava as crianças e ia tudo lá pro final de semana para cozinhar, para ajudar a limpar a casa, cuidar das pessoas. Veraneio. Era o meu sonho. Era o meu sonho ir para a comunidade. Mas ainda fiquei. A comunidade foi fundada em 2003. Eu fui para a comunidade em 2012. Que aí eu deixei o meu trabalho, né, da prefeitura e fui para casa e fui para a comunidade de aliança. Até então eu era comunidade de aliança, né? Ficava em casa, cuidava das crianças, mas ia só final de semana. Tinha o compromisso do final de semana tá lá. Sim. E aí depois, então, quando Deus eu sempre queria. Às vezes eu chegava na Casa Abrigo, toda vez eu falava, meu Deus, eu quero ir para a comunidade, eu não quero vir mais trabalhar. Já realizei meu sonho, né? Tudo aquilo que eu queria fazer aqui, eu já fiz. E eu quero ir para a comunidade. Toda vez eu falava, brigava com Deus, tal. Aí um dia Deus falou, não sei se a Vanessa lembra. Lembro, foi na escola. Lá na escola. Lá na escola de formação. Piracicaba. Lá em Piracicaba. Aí nesse encontro que a gente estava. Ai, como então, era Deus, bom a Deus escola. falou muito forte no meu coração. É hoje. Eu Deixa lembro. tudo que você mais ama e vai. E eu até então não sabia o que era, né? Que Deus queria que deixa tudo e vai. Sabe? Aí eu comecei a pensar, será que o Francisco vai morrer? Será que meus filhos vão morrer? O que vai acontecer, né? Mas já que ele falou, eu falei, então tá bom, eu vou. E aí, durante a missa, Deus foi me revelando que era deixar a Casa Abrigo e ir para a comunidade de vida. E aí foi a hora de você passar o susto nele. Sim. Que aí chegou domingo, vou pedir demissão amanhã que eu vou ir para a comunidade de vida. Falei para ele. Loucura! Olha ele falando loucura! O que você... Não, mas acho que assim, não acreditou, né? Quando eu falei que tinha sentido chamado de ir para a comunidade e tal, que eu ia deixar meu serviço. Porque pra mim ela já tá na comunidade. Sim, não, Mas eu queria. É que tava no encontro de formação. Sim. Mas- É até bom colocar, porque não existe a diferença, né, de pertence Não, de comunidade sim, de vida e pensa aliança. não. Mas assim, é por causa do esperado. Mas eu né? queria dedicar minha vida. Ficar ali. 100%. Ficar na comunidade, né, 100%. E aí, então, eu falei para ele, cheguei, falei, Deus me falou que eu vou para a comunidade de vida. E eu vou. Acho que ele não acreditou. Porque aí, no dia seguinte, já fui lá na minha diretora, falei com ela. Ela já chorou, ajoelhou no chão, chorou, né? Eu não acredito, isso é de Deus, porque ninguém faz isso. Eu falei, mas é verdade, estou indo, né? E aí, de lá, já fui lá pro RH. RH, já resolvi tudo e falei para ele. Ainda liguei para ele para ver se era certeza, se aquilo era certeza.
né? Se era a minha certeza, assim, se eu tinha certeza que era aquilo mesmo e se ele aprovava, né? Não era coisa da Mas sua nesse cabeça. dia ele não atendeu o telefone, não respondeu mensagem. Eu falei, então é de Deus. Também que foi nesse dia. Aí É só. ele não respondeu nada, eu falei, então é isso mesmo. Eu E aí, devia estar enfurnado dentro do Santíssimo. Ah, mas não eu falo sei. assim, a gente não é questão de interferir. Se a gente deixa nessa hora, o humano fala. sim. E o humano fala, eu falo assim, não, você tem que ser. Olha, eu sofrendo punição, que nem eu fiz Gilson. Eu ia dizer pra ela, não, você tem que ser meu suporte. Você tem que dar retaguarda pra mim, pra eu poder estar aqui. Então, se eu falasse qualquer coisa, eu ia falar assim, mas meus filhos, a casa, tal. Então, eu preferi não falar. Aliás, não foi só isso, não. Todas as coisas que ela sempre fez, mesmo que eu não concordasse, eu não falava. É por causa que Você vai existe ter a que deixar, você tem que ter liberdade pra isso. E esse silêncio, O chamado não é meu, é de Deus. Deus nos ensina esse silêncio com Jesus no Getsemane, né? Quando eu uso muito isso em pregações, eu tenho muito claro na minha mente, quando Jesus está ali sofrendo no horto, né, chorando a Deus, pedindo para que o Pai lhe revele, que Jesus naquele momento ele toma plena consciência do que vai acontecer com ele. E o próprio humano dele começa a sofrer de medo das dores do que ia acontecer. E eu fico pensando assim, imagina o pai, nós como pais, vocês como mães, vendo seu filho naquela angústia, naquele sofrimento. Deus querendo consolar, mas qualquer manifestação do pai naquele momento poderia interferir na decisão do filho. E o filho ele era livre para decidir. Então, esses momentos, eu acho que de não atender o telefone, eu acho que é tudo providência de Deus. Mas, Tereza, de verdade, de coração, já deu vontade de pegar e estrangular, não deu? Ok? Imagina. Como assim? Estrangular, vou fazer, como você está fazendo isso? Ou Ah, não? sim. Quando ele foi para a comunidade? É. Ah, não, eu sempre. Eu penso assim, ó. Quando a gente fala, né, que você vai casar para ser feliz, eu não penso assim. Você vai casar para fazer o outro feliz. Então, se ele estava feliz naquilo que ele escolheu, né, que Deus propôs para ele e ele disse sim, eu também estava junto. É isso. Tem uma vez que eu cheguei, não sei se ele lembra, falei para ele, né? Se um dia a gente tiver que morar debaixo da ponte, a gente vai morar junto. Sabe? Então, eu penso bem assim. Que tudo que ele faz, tanto é que ele sabe que eu nunca impedia de fazer nada, né? Se ele tiver que passar, de repente, um mês, um ano, não sei, fazendo alguma coisa longe de casa, se ele gosta, se ele quer, e se é para ele ser feliz, eu É aceito. isso. E vocês, como mães, né? Isso tudo que vocês falaram é algo que é muito real, né, na nossa vida, né, irmão Francisco, quanto missionário. O senhor muito mais do que eu, mas é muito comum. Igual essas semanas atrás eu estava falando com a Nessa, eu falei assim, amor, tal semana eu vou estar na Canção Nova, que nós vamos, né? A Tereza vai comigo. E aí a Camila falou assim, ai, que legal, nós vamos. Eu falei, não, vocês não. Então, diversas vezes a gente se ausenta, né? E vocês, como mães, acabam ficando ali. Para vocês, assim, qual que é o maior desafio de ser casada e ser mães de filhos de pais missionários? É meio mãe também, né? Oi? Meio mãe também, né? Meio mãe de quem? Dos pais? Pais também? Ah, é, né? Imagina. Não. Não sei, Vanessa. Vai, já começou me esculachando, já agora continua. Ah, eu penso assim. Eu penso. É ela que faz a mala? É, Meu Deus do eu céu. tento, né? Eu faço a mala, ele vai lá e tira isso, Mas tira se eu aquilo, tira levar o que ela aquilo. faz, Não, eu levo Marco. Não, mas lá em casa sou eu que faço, porque se deixar a mulher fazer mala, Sabe ela por arruma quê? duas Eu treinar falo, pra mas você se levar. acontecer alguma coisa. Eu ponho e na se mochilinha, você tem põe que no ficar ombro? um dia a mais. Ah, minha filha, aí se paciência. qualquer coisa que acontecer, tá lá. As coisas tá lá. Ela faz, aí eu tiro mais de Tira. 80%. 80%. Tira. Deixa lá. Uma calça, uma cueca e uma camisa. Só. É porque é básico, você vai ficar 3 dias num lugar, Você não vou vai ficar tomar levando. 3 banhos, eu preciso de 3 cuecas. Eu levo 2, 3 camisas, pronto, acabou. Exato. Calça, preço uma só. Uma Calça calça, jeans. Misericórdia. Calça jeans, minha um filha. tênis que tá no pé e um par de chinelo. Não, A mala tá pra pronta. que isso? Enfim. Eu penso assim, como a Tereza falou. Eu acho que se ele está fazendo aquilo que ele quer, aquilo que ele sente que ele deve fazer, ele tem que fazer, ele tem que seguir. Entendeu? Mesmo que demore, mesmo que vai ter ausência, mesmo que vai ter distância. Mas eu queria aproveitar que você falou. É muito interessante, tanto com a Teresa quanto você falou aquilo que ele gosta. Quer dizer,
é que aquilo que nós estamos fazendo, né? Além de nós gostarmos, é de Deus, é para Deus. Nós não estamos indo jogar bola. Eu não tô indo, né? Sim, No claro. cassino, não tô indo para aqueles lugares, né? Sim, mas então, é que... assim, e essas ausências também, a gente fala assim, quando alguém reclama, alguém conversa comigo a respeito de todas as questões de ausência, eu falo assim, gente, quantas pessoas você conhece que a esposa está aqui e o marido trabalha lá em São Paulo, Sim. só vem no fim de semana? É. Por exemplo, imagine você, esposa do jogador de futebol. Você vai viajar para o Paraná, para o Rio Grande do Sul, para Argentina. Não seria. Ele fica viajando. Eu não seria. O cara viaja lá para o Amazonas para jogar, chega na madrugada de segunda-feira e tem folga. Segunda-feira, essa mulher, o filho estiver na escola, já não encontra. Não tá, não Aí tá depois, na terça, já tem treinamento o dia inteiro. Depois, já na quarta, já entra em concentração, porque à noite tem jogo. Sim. Então, assim, ele também não fica em casa. Jogador de futebol fala assim, Sim. mas o salário compensa. Mas eu não faço não salário. nem... Não, tá. Não, A nossa recompensa é muito maior. Mas eu falo assim, mas a gente tá falando de jogador de futebol, mas quantas pessoas que a gente conhece, que a gente atende, né, que são safristas, Também. né, que vem colher, né, uma cultura, laranja, cana. Sim. Cana agora não colhe mais assim, né, mas assim, cana, café, laranja, que sai lá do norte, nordeste, vem aqui, fica durante a safra toda, com a esposa, com os filhos, tudo lá, depois vai embora. Então, né, então tem essa realidade. Mas assim, né? ainda agora, tá mais tranquilo, né? Questão de viagem. Porque lá atrás, quando a gente começou, viajava demais. Eu até a gente falou pra Camille essa semana que a Camille tá namorando. E ela tava chorando, porque no outro dia o namorado não ia na escola, eles estudam junto. Chorando de De saudade. saudade. Eu falei, Camille, um dia, a gente acabou de casar. Teu pai teve que viajar, acho que ele ficou uns 5 dias fora. Essa escola de Não consagrado foi? da vida, foi? Foi escola de consagrado. E eu lembro que o Rafael, o irmão Rafael, foi lá em casa e ficou lá me consolando horas. Horas. Porque eu não conseguia parar de chorar. Porque o Marco não tava. Ia ficar 5 dias longe. Aí isso Hoje passou. ela dá graças a Deus. 20 anos depois, você não teria uma viagem. Não. Não quer fazer, não. Aí, então assim, né? Mas eu acho que o maior desafio é as pessoas de fora. Entender isso, que as pessoas não entendem isso. isso. Família. Eles, por exemplo, tem um evento, um aniversário, um casamento. Ou eu vou sozinha, ou eu não vou. Ah, mas por quê? Porque o Marco vai viajar. O que o Marco vai fazer? Vai no... Isso da comunidade. Vai no encontro da comunidade, tal, na formação. Ah, mas ele tem que ir? Não, fala pra ele não ir, fala pra ele ir outro dia. Tá? As pessoas não entendem isso. Não entendem que faz parte, que isso faz parte da nossa vida, né? É o nosso mundo ali. Então, as pessoas, isso é um dos maiores desafios que eu vejo, né? E as meninas também, elas vão conseguir entender mais. Até a Maria Giana entende já. Lá, o papai hoje está trabalhando. O papai está trabalhando aonde? Ah, na Casa Lar. Ah, tá. Aí ele vai para a formação de segunda-feira. Papai, onde você vai? Eu vou para a formação. Ah, é na comunidade? É lá onde grava o podcast? Então, ela já sabe já. Então, já faz parte do mundo ali, né? Hoje ela ficou sabendo que nós íamos gravar, não queria ir pra escola, não. Ela queria vir pra cá pra gravar. Mãe. Eu vou gravar também. E aí, então, assim, essas coisas, esses eventos, essas atividades faz parte do nosso meio, né? As missas semanais, a catequese. Que a gente dá a catequese na paróquia, a catequese de batismo e todos os outros eventos que tem, faz parte do nosso meio. Pra nós é normal. Pra nós é uma coisa normal. E eu preciso falar, Entendeu? tô controlando aqui. Minha Nossa Senhora. Ninguém nos obrigou a ser assim. Exatamente. Ninguém obrigou Não. vocês a terem esposa assim. Ninguém obrigou a esposa aqui, nesse sentido, ser submissa. Obedecer ou querer ficar. Como está escrito na carta de São Paulo aos Efésios, a ser auxiliadora, como está escrito no Antigo Testamento. Ninguém obrigou, nós escolhemos. Porque nós decidimos Escolhas seguir livres. livres. Nós decidimos, enquanto homens, enquanto mulheres livres, libertos por Cristo. Como São Paulo fala na carta de Gálatas, é para a liberdade que Cristo nos libertou. Nós escolhemos viver isso e somos extremamente felizes. Sim, E ponto. com certeza. Né? Agora as pessoas não entendem. As pessoas não entendem. Né? E te falta alguma coisa? Sem ser dinheiro? Paciência. Falta um pouco de paciência, mas a gente supera. Não, mas é isso. E a gente é feliz, né? A gente reza o terço todos os dias em família. A gente tenta, né, fazer... Em família, mais ou menos. A Maria Jana dorme,
Mas E lá com a gente no Marco terço. E a Camille, Estuda fora, 40%. E 40% do dia que ela tá aqui, ela tá emburrada. Adolescente vive emburrado, né? Então, Então tá emburrada e não quer rezar. E tem dia que ela quer rezar e ela já rezou. Vocês não vai rezar hoje? Não, mas nós já rezou. Ah, mas hoje que eu tô em casa, aí do outro dia, filho, então vamos rezar? Não, hoje eu não quero. Mas é isso, né? É um desafio para os pais, eu vejo, né? E as crianças também na escola, falar disso para os colegas, falar que a gente reza o terço. A Maria Jana vai para a escola, ela quer pôr o terço no braço. É perigoso bater nela na escola. Mas eu ponho, ela vai. Quer ir? Vai. Quer pôr um Jesus? Às vezes tem dia que ela quer pôr Jesus no pescoço lá. Mamãe, quero pôr. Tem a medalha de Nossa Senhora, quero pôr. Vai, vai. Vai, ué. Não, mas aí é a Entendeu? questão Mas da porque é o nosso, da cultura nossa que a gente vida vive assim. hoje. É muito difícil aceitar isso. Não, Eu diria até, por exemplo, se a gente olhar no alvorecer das comunidades, a questão das vocações. E aí eu englobo não só das comunidades, mas também as vocações, a vida religiosa tradicional, as vocações ao sacerdócio. Tudo diminuiu muito, por quê? Porque essas vocações são frutos das famílias. E a família está sendo atacada de tudo quanto é lado, tudo quanto é jeito. Sim. Então, ou seja, os nossos filhos que seriam esse celeiro e tal, etc. e tal, eles estão no meio da escola, eles ficam muito mais com as coisas do mundo que com a gente, com a Com a família. gente. Você pega uma escola integral, ele fica lá na escola. Então, você sabe se lá a cabeça do professor, sabe se lá a cabeça de um ou de outro. E eles fazem, sim, a cabeça das crianças. Faz. Totalmente. E eles fazem geralmente contra a fé, contra os valores que nós vivemos. Família, né? Então, a oração, então eles não entendem isso. Não tem. Não pode, né? Eu lembro que quando eu estudava, da primeira à quarta série, a gente rezava o Pai Nosso e uma Ave Maria antes de começar a aula. Agora Hoje não se pode mais. E eu entendo, tá? Não tô criticando, entendo o Estado é laico, tem crianças de outra religião, eu entendo a diversidade que existe, Então, mas eu não... valores que são comuns. Tem valores que são comuns. E aí aquilo lá, por causa... Vamos defender a minoria, ok, mas para defender a minoria você confronta a maioria igual. Eu sou totalmente contra hoje, não tem mais comemorações de Dia das Mães, nós estamos aqui falando do Dia das Mães, tem comemoração do Dia dos Pais. Eu entendo toda a situação em novas realidades, mas ainda a grande maioria tem o pai e a mãe. E eu falo como pai, porque mãe ainda, a maioria das escolas promove alguma coisa. Gente, nós que esperamos tanto, né, para ser pais... como eu espero quando chega O Dia dos a festividade do Dia dos Pais e como é a alegria da Marejana, né? A Camila já está maior, mas a alegria da Marejana quando vai ter alguma apresentação na escola, que ela vem apresentar e ela me vê lá. Toda criança. Assim, né? A ausência do pai, a ausência da mãe é muito complicado, né, nesse contexto. Agora, eu penso assim, esses novos tipos de uniões que nós temos, né? Respeitamos. Temos que respeitar. O próprio Papa Leão falou, no final do mês passado, mês de abril, ao retornar da viagem à África, ele disse claramente isso. Nós respeitamos, etc. Tal. Agora, a nossa visão de família é essa aqui. Pronto. Então, quer dizer, né, nós não inventamos a roda. Então as pessoas precisariam entender isso, né? Sim. Agora eu queria falar com vocês duas, aí vocês veem a ordem de resposta. Deixa a Tereza falar um pouco. É, Vanessa eu falar, Essa- vamos falar. essa- Eu ouvi. esse sonho de ser mãe. Como é que surgiu isso? Sempre teve, sempre não teve, nunca passou pela cabeça, nunca pensou? Ou foi pensar depois que casou? Como é que foi isso de ser mãe? Porque eu sei que a história de vocês duas é bem diferente. Sim. Né? Mas, então, por isso que é importante colocar Mas isso por aquela nessa- que já é avó agora. Já poderia ser bisavó. Né? Já. Os netos estão preguiçosos. Sonho de ser mãe. Não sei, quando a gente pensa em casar, né, em ter alguém na tua vida, você logo pensa em ser mãe. E eu sempre tive vontade, assim, nós somos em 5 irmãos, eu sempre pensei, eu quero ter 5 filhos, né? Já tem Mais mais, que já dobrou. passou. Mas eu sempre tive esse sonho, sim, de ser mãe. Embora, antes de conhecê-lo, eu pensava em ir pro convento, como a Vanessa falou, né? Que pensava em ir pra Toca, eu pensava em ir pro convento. Nós dois eram culpados. Nós dois sorteiros eram culpados pelo desvio da vocação do Porque eu já tinha 19 anos, 18, 19 anos, e eu não tinha, assim, ninguém, né? Não tinha encontrado ninguém, assim, para falar, vou namorar, sério e tal.
E aí eu pensava, uma época da minha vida, eu pensei em ir pro convento, porque eu tinha amizade com umas freiras que tinha lá em Santo Antônio da Alegria, e elas eram umas pessoas, Franciscanas. nossa, muito Franciscanas boas, também. assim. Franciscanas Ela da tava- penitência. E aí eu ficava olhando para aquela vida delas, né, de servir a Deus, somente a Deus. Nossa, eu ficava encantada. Aí um dia a gente numa roda de amigos, cada um falava, eu vou fazer isso, eu vou estudar, eu vou não sei para onde, eu vou viajar, eu vou fazer... Aí chegou na minha vez. Falei, meu Deus, e eu? O que eu vou fazer da minha vida? Aí como se tivesse aparecido um sol na minha frente, assim, sabe? Tipo, Deus falando assim, eu sei o que vai acontecer da tua vida. Não era nada daquilo que eu pensava, né, de ir pro convento. Aí, logo em seguida, eu conheci, assim, a gente começou a namorar e tal, né? Então, para mim, isso foi automático, né, ser mãe. E para mim, não tem coisa mais bonita do que ser mãe. E agora que sou avó, Mais ainda. É mãe duas muito vezes. mais. É um amor Não, Não é olha, que possível. dobra. Não é possível. Eu falo assim, sincero, eu ó, não entendi, é um né? amor... Como é que você pode falar que você é mais um neto que um filho? O Mas é amor que verdade. dói. Não é possível. O amor de vó, né? Jura? Para Porque o neto é um amor de que pai dói. Nossa. Dói, Senhora, dói. Mas você acho que arranca. vó, quando você vê o filho do teu filho, nossa, é muito bom. É uma coisa que não tem, doida, não tem né? como explicar, É sabe? coisa de doido mesmo. Vai ser a mãe, se Principalmente Deus é bom quiser. que a hora que Você chora, vai ver. Quando é seu filho, não tem jeito. Não Tem tem que trocar jeito. fralda, eu sei que Tem vai que ter que trocar. tem que Quer se mamadeira, virar. eu sei que vai ter que fazer. Tá chorando, você vai ter que balançar. tem que acalmar. Agora, quando é do filho, você tá teu filho. A gente cuida, a gente ajuda também. Que Mas pariu, quando, Matheus, que balança. quando ele Não é vem, quando a- errado, o ditado, mas né? quando a criança chega lá em casa, por exemplo, aí vem correndo, dá um beijo, vovó, eu te amo. Você morre. Morreu. Quer morrer. Morreu. E bom, É você muito falou bom isso na também. formação segunda-feira. Eles são muito dóceis. São uma graça. Porque eu falo assim, quando você fala assim, de fato, a gente não tem noção do amor de vô, né? De vó, por causa que a gente tem só os filhos ainda. E a gente fala assim, que o amor ao filho já dói, né? Eu falo muito isso pra Sim. Camille, que já... Não tem como Que é explicar, né? adolescente, que Não. às vezes ela briga. Nossa, Não explica. meu Deus do céu. E aqui fica o recado É. para todo adolescente, todo filho que tá assistindo. Eu falo porque minha filha, ela briga muito comigo, por causa que, assim, que eu sou muito preocupado. Eu fico muito de cima. Mas é por causa disso. É um amor que dói. Né? Claro que a gente sabe que a gente não vai poder, falando aqui agora, né, assim, isentar eles de nenhum desafio, mas o amor que dói. Aí você fala do amor ao neto, fico pensando, gente, como vai ser então? Nossa senhora. É. Misericórdia. Você fica bobo. Você Gente, fica... é Você fica boba. Mas quando você fala essa questão, Marco, é muito importante destacar uma frase de Madre Teresa de Calcutá, Santa Teresa de Calcutá, que ela dizia: se não doer, não é amor. Não é amor. O amor dói. Verdade. Dói. O amor Dói dói. mesmo. Eu, antes de entrar aqui no estúdio, eu estava em um velório, né, para variar. E aí, lá no velório, as pessoas chorando e tal, eu olhava para eles assim e falava assim, gente, a melhor definição que eu encontro para a palavra saudade é a dor da ausência. Saudade é dor da ausência. É dor. E se você sente dor, e o pessoal ali que chora, eu até falo assim, nunca chega no velório a pessoa não chorar. Tem que chorar. Tem que Tá chorar. doendo. Tem que sofrer. E aí Tem a que gente sentir para e luto. pensa assim, por que tá chorando? E por que tá doendo? Porque ama. Se não amasse a pessoa que faleceu, a pessoa que tá ali, você não choraria. Você faria festa. Você, não. Você chora porque você ama. Então isso que a gente fala. E quando a gente fala e compara com o amor de mãe, não tem comparação. É por isso que na Igreja Católica a sabedoria de Deus, né, a sapiência na excelência máxima, quando ele quis colocar a Virgem Maria como mãe a Jesus ali na cruz, no momento de dor e de sofrimento, porque ele sabia desse amor de mãe que não tem comparação. Não. Eu sei o que é amor de pai, eu sei o que é amor de vô, eu sei o que é amor de marido, amor de irmão, etc. Tal. Eu encaro um amor assim como uma realidade assim concreta, não é sentimento Fantasioso. É uma decisão, né? Uma Amor é atitude. decisão. Amor não é sexo, amor não é nada disso. Não. Porque senão o sexo acabou o amor, então nunca fico junto mais com você, não quer, você vai pro teu canal. Então a gente diz assim, ele colocou Maria como mãe. Por quê? Para mostrar esse amor máximo de mãe por todos nós que somos filhos. E Deus quis que fosse assim. Aí eu vejo uma mentecapta, né? Mentecapta mesmo, para não dizer Pra não energúmena. falar um palavrão. Eu já falei, energúmena. Vir a público dizer, como representante que é do povo, esse ser que gera. Nossa. Isso é uma ofensa
Graças a Deus, não conheço. Se Deus quiser, nunca quero passar perto. Mas há de se perguntar: você é de chocadeira? Não dá vontade de perguntar pra uma pessoa dessa. Você nasceu de chocadeira, minha filha? E mesmo se for chocadeira, se ouve de algum lugar que eu não vou falar. É bom mesmo. Porque, pelo amor de Deus, uma mulher, ser que gera. É uma mãe Mãe. que dá de si. Porque quando nós dissemos, na teologia a gente não estuda que tudo que Jesus tem de humano veio de Maria. É. Então a gente diz assim, tudo que o filho tem vem da mãe e da do pai. mãe. E o pai com uma pequenina contribuição. É. E a mãe com todo o resto. Todo o resto. Porque ela sustenta. A Ela mãe é faz crescer. 90%. Então, ou seja, É assim, isso é o milagre da vida. É. Então, ter esse dom, o dom de ser mãe, não tem como, nós não vamos entender nunca. Não. Não. Nós não vamos entender nunca, ninguém vai Não. entender. E, então, quem não é mãe, não vai vai ser que saber. já tirou outro também, não sei o quê, É. não sei o quê. Tirou outras coisas também, né, mãe? É. Já. Bom, Mas fala aí. eu sempre quis ser mãe, sempre, sempre. Sempre na minha cabeça, né, lógico, eu ia casar e eu ia ter filhos logo em seguida. Né? Mas demorou muito tempo. É uma saga. Foi uma... Nossa, meu Deus, só Jesus sabe. Foi uma luta muito grande, né? Até a gente descobrir que a gente não podia ter filhos, depois nós conseguimos ter um filho e ele voltou para o céu. E aí depois ficou aquele sentimento e o amor, claro, pelo Francisco, mas aquele vazio que cadê, né? Cadê a criança ali? E aí a gente decidiu, depois logo em seguida a gente decidiu adotar, né, a Camille. E Deus nos abençoou, que foi perfeito o plano, porque ele nos deu a Menediana. E aí, assim, eu pude sentir o amor, assim, que eu nunca vi na vida. Eu nunca vi. A Mariana chegou, a Camille chegou e eu pude entender o amor de Jesus. O amor, eu pude sentir o que Maria sentiu quando ele caiu, quando ele foi crucificado, a dor que ela deve ter sentido. Sabe, eu não consigo. Não dá pra sentir. Uma mãe não pode passar por isso. E ser mãe é uma coisa, assim, é muito surreal. É sobrenatural. É uma coisa muito fora do normal. Não dá pra entender. Você lê os pensamentos do seu filho. A Mariana, bom, a gente dorme junto. Ela respira mais forte, eu já sei que ela... Sabe? Ela tá com frio, ela tá com isso. Às vezes eu tô longe, eu já sei o que tá acontecendo Sabe com o que eu penso quando uma você coisa fala assim? louca. Tá em Franca, A Camille tá em Franca, eu falo, Marca, a Camille tá aprontando. e liga pra ela. Ó, É dito e feito. A Camille tá aprontando. É batata. Não dá pra explicar. Não Você tem já fez como. uma coisa que toda mãe acha que faz? Quando tá petitinho, assim, de dias ou meses agora, ir lá colocar o dedinho aqui assim. Até hoje. Eu acho que essa cena... Eu não sei se alguém pintou esse quadro, porque eu acho que esse quadro Devia. fala muito. É. Eu não sou artista plástico, É. quem for que estiver vendo, mas Fala. pintar esse quadro de uma mãe que coloca Eu aqui pra faço ver isso se tá até respirando. hoje. Mas até hoje. É, Ela respira normal. Daqui a pouco fica um silêncio e falo, acho que ela não tá respirando. Aí já acendo a luz, já vou lá mexer nela lá e tá respirando. a Mas é Camille uma coisa, reclama é que demais. a Camille ela fica em Franca a semana toda, e final de semana ela tá aqui. Em Franca ela fica no quarto sozinha. De final de semana ela tá aqui, ela reclama porque ela fala que nós atrapalhamos o som dela. Porque se a gente levanta à noite... Né, sozinho. Não, É. porque se a gente levanta à noite, vai, passa Acende no quarto, luz, acende bate luz. Faz Não, acende a barulho. luz pra ver como que ela tá. Acende a luz do quarto dela, né? Mas só trazendo, aproveitando até as duas mães, igual a Vanessa falou, o senhor falou daquele ser mentecapto, aquela que gera, né? Ser mãe não é só gerar. Não. Porque tá aqui tanto a Tereza quanto a Vanessa, que são mães por meio da adoção. Né? E que é uma forma de gerar totalmente diferente. E ambas são mães por meio da adoção, não de bebês pequenininhos, de crianças maiores que já trouxeram uma carga e mesmo assim gerou. E eu queria que vocês falassem um pouco dessa experiência, de como é de gerar na adoção.
Beleza. Bom, como eu já falei, nós adotamos os 3 menores, né? O primeiro, Maxwell, Marielle e Matheus. Foi assim, era engraçado, né? De repente você tem uma rotina, você tem uma vida, de repente chega 3 seres na sua casa. Totalmente que muda diferente. totalmente a tua rotina, né? E aí esse tempo assim de quando eles vieram para casa foi um tempo de construção para nós, né? Construção assim no sentido de você cuidar, ao mesmo tempo que você cuidar, você dá amor, você ajudá-los a entender o que eles estão fazendo ali, porque eles também não entendiam muito, né? Então, Não é só a gente ter que rotina aprender a ser deles mãe e mudou pai, eles também têm que aprender a ser filho, né? Sim, porque eles moravam na Casa Abrigo. É. E na Casa Abrigo eles tinham tudo assim, na mão, né? Era um cuidado assim, na Casa Abrigo, o Marcos sabe, tem tudo ali na mão. Tudo. Né? E aí na casa da gente, você tem que ensinar a ser filho. Né? Você tem que ensinar a ser filho. Desde o Maxwell, que era mais dependente, até os outros também. E a Marielle, assim, na época eles tinham 3 anos, ela dava muito trabalho. Foi difícil ela entender, eu acho, né? Essa questão de ter uma mãe ali. Porque tinha quantos então anos? tinha 3. Os 3. dois, que são gêmeos, né? Uhum. Tinham 3 anos. E o Matheus tinha 9. O Matheus, tadinho, acho que foi. Hã? Era menos. 3 anos. Eles foram para Casa Abrigo com 2 anos. Não, Matheus. 9. Tinha 9 Eu tô anos. falando por causa da idade do Maurílio, que eu tô colocando aqui. Bom, era. Em torno Se eu disso. errei, foi por aí. Em torno disso. Pouco. Em torno de 9, vamos dizer Não, assim. eu tô falando porque nós estamos em 26. O Marcelo tem 25, é isso que eu tô falando. Essas contas que eu tô fazendo. É matemática. Mas vamos lá. Vamos. Tá, ao que era por interessa. essa época aí. As datas, eu não sou muito de guardar data, nem coisa não. Então foi um período difícil, mas assim, da gente construir junto, sabe? Porque para nós também era difícil, né? Para os meus Era filhos, novo, para os né? nossos meninos, que a gente já tinha, os nossos filhos, também foi difícil. Porque embora eles gostassem muito das crianças, a gente foi fazendo um namoro, né? Antes, lógico, com eles, levando para passar final de ano, feriado às vezes. E então eles foram criando essa amizade e tal. Eles também queriam muito, né? Que eles fossem para casa. Mas imagina, chegar 3 crianças que você tem que dar totalmente a atenção para eles. 100%. E aí Os a gente outros acabou outros assim. Não é que acabou, não. A gente acaba deixando um pouco aqueles que têm estrutura, É. né? Que tá ali dentro de casa, que sempre deu atenção e tal. E aí a gente teve um problema sério com o Maurílio. Embora ele gostasse muito, ele sempre foi muito apaixonado assim, pelo Maxwell, sabe? Sempre cuidou, desde pequenininho Trocar ajudava, fralda, trocar madeira, fralda, dar banho. Dava banho. Mas ele teve um período assim de não sei se é ciúme que a gente pode falar, né? E aí, de repente, eu com os 3 ali, todo dia, levo para a escola, levo para pai, não sei o quê, aquela coisa toda. Aí um dia a professora me ligou. Ué, por que o Maurílio não está vindo na escola? E eu falei, como assim, né? O Maurílio não veio hoje na escola. Fui procurar saber onde que ele ficava, escondido. Aí eu sentei com ele e fui conversar. Maurílio, por que está acontecendo na escola? Você não está querendo ir na escola e tal? Mãe, você só dá atenção para os meninos agora, você não dá atenção para mim. Nossa, aquilo foi né? Mas aí, então, embora eles quisessem, mas também acabou ficando, de repente, assim, nós acabamos deixando de dar atenção para eles para dar atenção para os meninos, né? Mas, para mim, foi, assim, uma escola. E é uma demonstração de amor, assim, que também não tem preço, né? Você sabia que aquelas 3 crianças estavam na Casa Abrigo, não tinha condições de jeito nenhum do Maxwell, que era super dependente de tudo. Ele ia para o HC 3 vezes por semana, a gente tinha que levar ele no HC, que tinha problema de ouvido, um monte de coisa que ele tinha, né? Então, 3 vezes por semana, às vezes, eu tinha que levar ele no HC. E aí, depois, você sabia que ele está em casa, com todo o cuidado, né? O leite dele era tudo batido no liquidificador, passado na peneirinha, todo aquele comia nada, cuidado que ele engasgava com tudo e tal. E aí, eu fui ensinando ele, sabe? A tirar aquela dependência, né? De tudo. Porque era se dormir, acordava 3, 4 vezes para mamar de noite. Aí eu conversava com ele. Embora ele fosse pequenininho, porque ele tinha 3 anos, mas ele era um bebê, que cabia no braço. Um bebezinho, né? Fui ensinando que ele tinha que dormir de noite, que a gente também tinha que dormir, que no outro dia a gente tinha que trabalhar. E fui conversando, ensinando ele a comer, fazendo a experiência da comida no cantinho da boca, até ele aprender a mastigar. Hoje ele come de tudo, graças a Deus. Tudo que você pensar, ele... Então, assim, para mim foi uma experiência maravilhosa,
que é o que você carrega pro resto da vida, né? É filho. É filho e pronto. Não tem falar, você quer. Às vezes algumas pessoas dizem, mas você ama mais os seus filhos do que os outros adotivos? Não. Não tem como você amar mais. Eles, no começo, assim, hoje não tanto, mas no começo eles exigiram mais cuidado, né? Mas não que ame mais ou que ame menos. Mas, assim, independente de ser adotivo ou de ser natural, não é um problema esse, porque a gente fala assim, quando são pequenos, cuidado. Quando cresce, preocupação. É sim. Vai ser Sempre pro resto da vai É vida. sim, não Vai ser adianta. pro Por resto da exemplo, vida. eu lembro quando as meninas, por exemplo, 18, 16, 17, 20 anos, 17. Vamos sair com as amigas. Vamos aniversário na casa da fulana, não sei o que, etc. Tal. Gente, quando tocar pro telefone de noite, a primeira coisa que você não pensa coisa boa. Não. Você pensa nos Só filhos. tragédia. Aí, se os filhos não estão em casa e o telefone toca, não adianta você falar, meu Deus do céu, o que aconteceu com ele? A primeira coisa, se todos os seus filhos estão em casa e o telefone toca, você não preocupa. Nem né? liga. A gente preocupa com a comunidade. Né? Agora. É. Mas eu digo assim, você que é pai, você que é mãe, se você sabe que o teu filho está ali em casa, está dormindo e tal, quando o telefone toca à noite, tudo bem que pode ser algum parente doente, pode ser uma coisa e tal, etc. Mas você não dá aquele susto. Por isso que eu falei, quando cresce é preocupação. Mas quando Muda só tem o um trabalho, filho né? fora de casa, Jesus, misericórdia. E o pior de tudo é que eu tenho, aí não é de pai que a gente está falando, né? É de mãe. Mas não sei se a Tereza lembra. Eu tenho uma experiência, mas eu achei que. Assim, eu achava que eu ia morrer. O coração ia sair para a boca. Por quê? Porque a que era caçula de sangue está namorando um rapaz. E namorada, claro, discute, briga, tá, acontece o que lá, né? E teve um dia que, de noite, que ligaram, né, em casa, né? E eu atendi o telefone, né? Já assustado, porque eu sabia que Já era de noite. duas delas não estavam em casa ainda, né? Não sei se era 11h30, meia-noite, sei lá. E aí, era da delegacia. Nossa, meu Deus. Assim, Farta. eu falo com o Capitão Ferreira, eu falo, sim, por quê? Aí ele falou assim, não, é porque sua filha tá aqui, que o namorado bateu nela, então você precisa vir aqui. Gente, eu fui no céu, voltei, não sei. Eu acho que eu não te falei, né? Acho que sei lá se eu disse correndo. Falou, nós fomos. Porque tinha dia que não, você não foi comigo. Essa não foi. Não, mas eu fiquei com as crianças em É casa. porque tinha as crianças em casa também, os petitinhos. Aí, gente, eu saí do carro, não sei como é que eu cheguei na delegacia. Na hora que você já estava lá. A hora que eu tava lá. E aí eu cheguei assim, mas você chega daquele jeito. Eu queria catar o menino, né? sabe? Eu falei, lógico. se tiver aqui, eu já fui pra rua, porque eu achei que eu ia encontrar ele. Porque ele bateu nela, ela deve ter alguém. Você vai fazendo o caminho que você imagina que vai Vou encontrar. encontrar com ele aqui. Né? Ele era maior que eu, mas ia dar. Assim. Aí, eu chego. no Meu delegacia, Deus. Eu vou no balcão dele, não olha nada que tem em volta. Eu já vou cego no balcão. Vai perguntar pro policial civil que ali estava, que era o investigador, né? O que foi? Cadê minha filha? Onde que ela tá? Eu falei, deve ter colocado ela num quartinho aí dentro da coisa. Né? Deve estar machucada. Aí ele deve tá- pega e fala pra mim assim, não, essa daqui. A hora que eu viro pra trás, que eu olho, a menina levanta a cara assim, mas essa não é minha filha. Eu não acredito. Ela falou. Eu não, Que era minha não, filha. não acredito. Isso aconteceu. Porque tem muita gente pela cidade que fala que eu escrevi o filme. Como é que ele chama? Nota de 2? Du. Então tem muita gente que fala, eu sou filho do Capitão Ferreira, né? Sou filho do Capitão Ferreira. Ela falou achando que ia despistar. Ela falou pra despistar, porque eu não sei nem saber o que era a ocorrência dela. Porque aí Tempo depois de eu falei, e agora? infartar. Aí eu sei, porque e agora? Onde tá minha filha? Você já imaginou? Não, imagina a cena. Não, mas se é o Marco infarta. Não, mas eu Imagina a cena. Marco, Igual Francisco, né? Vocês moravam ali na. acabei de no andar no Riachuelo. centro. Desce a escada, sai lá fora. É bem na hora que tá chegando Ele o namorado com ela. E ela já vai dar um soco na cara do sujeito. É. Mas Meu assim, Deus. nessa questão da adoção, vocês adotaram, vocês já tinham as crianças. Nós adotamos. E não tinha. Não tínhamos. E como que foi a experiência? Foi bem difícil. Isso a gente sabe, todo mundo sabe, foi bem conturbado. Porque assim, mesmo que na época eu trabalhava na Casa Abrigo, né, como pedagoga, e eu já conhecia a Camille. E então, assim, eu já tinha uma Conhecia. noção de quem era a Camille, né? E assim, na minha cabeça, ela ia chegar, a gente ia conseguir adotar, né? Também foi um processo muito rápido no fórum, justamente pela nossa... Aproximação? Não, pela nossa... Por conhecer. Não, quando a gente coloca a faixa etária lá. Ah, tá. Pela Do nossa, perfil. Pelo nosso perfil, que nosso perfil era de criança até 10 anos. de 0 a Lembrando 10, que a gente não escolheu, assim, no a gente não processo de adoção escolheu não a tem, Camille, não foi não isso tem que escolha aconteceu. direta, né? Mas, enfim, né, assim, resumindo. Quando a Camille chegou,
por eu já conhecê-la, né? Eu acho que foi mais difícil, foi mais intenso, porque a gente cria uma expectativa de um filho, né? A gente cria, então ela vai ser minha amiga, a gente vai, sei lá, sempre conversar, vai ser legal, vai ser divertido. Eu gosto muito eu sou muito de brincar, né? Eu gosto de fazer as coisas, eu gosto de fazer cinema, eu gosto de fazer as coisas. E aí, quando ela chegou, eu acho que ela não entendeu o que aconteceu na vida dela. Então, ela simples só foi. Ela só chegou, pôs as coisinhas dela lá. Nós não tivemos tempo de arrumar um quarto, de decorar, coisas que eu gosto de fazer, né? De promover a chegada dela mesmo, né? De fazer um evento da chegada dela. Eu queria ter feito isso. Tudo a Vanessa quer fazer evento. Porque eu gosto. Tudo. Eu Tudo acho ela quer importante. fazer A alguma empresa dela é de... Eu acho importante. Então, assim, a gente não teve esse tempo, a gente não teve um enxoval, não conseguimos fazer nada. É porque A gente foi pegou assim, uma foi do cama dia- emprestada do avô do Marco, acho que foi, Não, foi do Cido. do vovô Cido, e foi ali, daquilo que tinha ali, foi aquilo que estava ali. Então, assim, e ela simplesmente chegou. Ela não sabia o que era ser filha, eu menos ainda Sabia sabia o o que era ser mãe. mãe. Vamos lá, vamos ver o que vai acontecer, né? Mas foi muito desafiador. Até hoje ainda é. Mas você lembra, porque duas coisas que eu queria tocar, assim, porque eu tenho na família históricos também de adoção, né? Eu até costumo dizer, a Teresa estava falando do Maurílio, eu costumo dizer assim, o Maurílio é uma pessoa fantástica, uma pessoa assim, você não fala que ele tem a idade que ele tem, porque ele parece muito maduro, ele está muito adiante. E ele sempre foi assim, desde criança. E ele fez uma coisa que eu não teria coragem de fazer. Eu falei assim, mas você teve coragem de adotar? Eu falei, mas eu não teria coragem de ser família Acolhedora. Acolhedora. Eu não Foi. tenho essa Ele foi coragem. uma vez, Eu não posso. aí, quer dizer, ele foi. Eu também eu pego muito. Não Esse posso era- falar. eu E tinha ele sonho foi e eu de lembro que essa criancinha. Gostaria. O senhor comentou. Pelo amor de Deus, só você vai sozinha, porque comigo não vai, não. Mas aí o que aconteceu? Pra você ter uma ideia, ele pegou esse menininho, ele fez o evento que você queria fazer. Ele fez. Ele Aham. montou o quarto, enfeitado, caminha dele, não sei o quê, bercinho, comprou berço, comprou colchão, comprou não sei o quê, comprou enxoval, não sei o quê, etc. Aquela alegria, e recebeu, aí mandou foto, né? E veio que essa criança pra cá, é a vovô. Ah. E o menino era muito bonitinho, E eu acho que você ficou até forte, tanta coisa que dá. Os dois ali. Mas sabia que era acolhedor, sabia que o acolhedor não não ia ficar pode, ele com não tem ele. opção de adoção. Não tem essa opção. E aí e comprou o bonezinho do Corinthians, Corajoso. camiseta do Corinthians, não sei o quê. Só que Corajoso. demorou. Porque eu acho assim, se tivesse certeza que a acolhedora ia ser no máximo um mês, tá, vamos lá. Não, mas ele ficou tempo quando ficou. Mas quase um ano, né? Ficou quase um ano, mais de um Nossa, ano. muito tempo. Fez Ah, meu aniversário. A mulher dele já tava dando até leite, já. Leite, já. Porque já tinha ligado leite. Aí, sai a doce. A criança vai embora. Ah, não. Eu não E aí nunca mais veio. eu ia Depois é que ele fugir. foi ver ainda. Ele viu, né? Gente, é pra acabar com o pique de Goiás. É pra acabar. Pelo amor de Deus. Não, e o pior de tudo é que depois ele vai pegar outro. Oh, fez de novo? Fez de novo. Só que aí dessa vez deu sorte de Mas rapidinho. é o processo. do família acolhedora. Sim. Não, mas pessoa- vai entrar na fila da adoção já. Mas a quando- pessoa tem que estar... Não, tem que ter muito psicológico psicológico. tem que estar 100%. Porque nós estamos sabe- falando de mãe Não aqui, tem justamente por isso. jeito, E eu toquei nesse assunto Você dele, pega por quê? amor. Porque eu tenho uma cunhada também que teve o mesmo problema que você. Não sei se é o mesmo problema, mas ela não conseguia também engravidar. E ficava aquela luta. Mas foram anos e anos brigando. E naquela época, minha cunhada, então já é bem mais velha que vocês, não tinha essas tecnologias que tem hoje, que se fala tal, etc. Nem tratamentos que se pode fazer hoje. Às vezes resolve, às vezes não, mas pelo menos eles existem. Naquela época não existia nada disso. Existia ensaios. E eu só sei que não vai ter jeito, não tem. O médico já deu que não é não. O não da medicina é a ciência falando que não. Né? E aí foram adotar o menino. Gente, foi um negócio assim de doido, foi foguete. Adotou, engravidou. Ah, E batata. foi assim, tanto é que a diferença deles é mínima. Eu nem sei quanto tempo que é a Não dá diferença. nem Eu acho que não dá um ano. Não dá um ano a meses. diferença. Foi de um pro outro. rapidinho. Porque ela Olha pegou, só. ela pegou um nenenzinho e ficou grávida com o outro tempo. Né? E aí então vem a mística de explicar isso. Mas você sabe O que acontece? acontece? Eu vou falar pro senhor o que acontece. Sabe que A gente, no meu caso, né? Eu falo de mim. A gente fica tão presa, Naquilo. a cabeça da gente é o nosso maior inimigo, às vezes. A gente fica tão presa, esperando esse mês
Vai. Esse mês vai. E passa ano, e entra ano, e passa ano, e vai Natal, e chega, e vai passando. E nada. Tá dando E desespero. nada. Aí, vamos deixar isso quieto. Vamos pôr uma pedra. Acabou. Vamos adotar uma criança? Adotou. Acabou aquela neura. Acabou. Você não começa a tem mais vivenciar a aquele maternidade. pensamento. Você não, pra quê? Não, então não é pra ser? Então não vai ser. Você esquece. Não é que você esquece, mas a cabeça da gente Tira o foco. tira o foco. E aí você libera o seu não sei, seu pensamento, não sei o que acontece. Como você não está se preocupar com a coisa que acontece aí, natural? Não, Como que a gente nada, quer muito chegou. aquilo. E eu falo assim, Chegou. a gente sempre fala, quando eu tenho a oportunidade de falar de adoção, é que a adoção não é remédio para que Não, fertilidade, é né? isso. Mas de fato é muito comum É isso muito acontecer. Não, mas eu falo assim, Tá. não se tem uma explicação científica para isso. Não. No nosso Mas que caso, isso acontece. Acontece. no nosso caso aconteceu também. Mas Eu eu só acredito quando eu que quis seja. perguntar a questão da adoção para as duas, que eu quis puxar um pouco daquilo que a Vanessa falou, a Tereza também falou, do amor de mãe, que quando os filhos vêm, você vê o que sente um pouquinho do que Deus nos ama, né? E eu falo que a adoção, ela nos mostra o amor de Deus por nós. Se aproxima do amor de Deus por nós. Primeiro porque nós somos filhos adotivos de Deus. Então isso tem que ficar claro. O filho, quando gerado, ele vem, a gente cria expectativas, claro Uma que as coisa expectativas, mas é natural. A gente fala que eu costumo falar para Vanessa, isso a gente trabalhou muito lá em casa, que é um amor carinhoso. Porque ele vem com a nossa questão genética, ele vem com a É nossa natural, questão porque você tem essa preparação. preparação. O corpo vai também se Preparando modificando, vai se tudo. preparando. Lá a na casa, frente- o O ambiente, ambiente, tudo. família, cabeça, tudo. Lá na frente pode dar N problemas, mas isso é construído ao longo do tempo. Na adoção, não, principalmente quando é uma adoção mais tardia, como nós vivenciamos isso. Sim, nós também. É um amor exigente. Sim. Por causa que, como a gente falou aqui, como vocês duas falaram e como a gente fala, os nossos filhos chegaram para nós com um entendimento, mas sem saber ser filhos. Então, e é Verdade. interessante porque na dinâmica que você fez desse caminhar de pensamento, na história, olha só que interessante, Jesus, que é o filho único, unigênito, primogênito, ele sofreu primeiro sem que nós tivéssemos sido adotados ainda. Olha que coisa. Sim. Para salvar aqueles que seriam adotados pelo batismo. Isso é muito interessante. Não, e esse é porque eu falava muito isso para Porque de repente você está falando dos outros que vão sofrer Sim. por causa dos adotivos. Não, tô... Deus está falando assim. Não, mas eu estou dizendo. Sim. Porque de repente Jesus se sofreu sente antes. rejeição. Sofreu Jesus sofreu antes. antes. E eu sempre tenho uma imagem, diante disso que você falou, que eu lembro. É como se Jesus estivesse pregado na cruz, sofrendo, quase morrendo, né? E Satanás, para tentar, olhasse para a cara de Jesus e dissesse: você é bobo, testa aí, você acha que você vai morrer por causa desses. Tudo isso. Você não vale nada. Quer dizer, é como se ele estivesse dizendo isso. Isso. Né? Para esses povos não presta, não perde tempo, não E- dá vida por eles, não. E é isso. Eu falo assim, nós como filhos adotivos, você acha que a gente atende às expectativas de Deus? Não. Não, nós damos trabalho para Deus. O trabalho que nós damos. Trabalho que Deus, nós ele damos. sonhou. Sabe, eu falo assim, Deus quando olhou o Marco na criação, lá para Vai ser nascer em grandão. 1983, ele sonhou de uma forma... E aí chegou eu todo errado. Todos nós. Sabe? Que eu falo assim, Deus olhando para Jesus, que veio fazer a vontade do Pai. Né? Então, Se o humilhou amor de amor de Deus, entregou. o amor carinhoso. Aí olha para nós, que somos filhos de Deus, ele faz tudo Rebelde. errado, rebelde. Então, é o amor exigente. Então, muitas vezes na adoção, e quando eu dou palestra para pretendentes de adoção, eu falo isso, é entender isso. É um amor exigente. Exigente. É um amor exigente. Que vai ser difícil, que vai ser... Por quê? Por causa que está, principalmente quando são adoções de crianças maiores, por causa desse entendimento, né? Porque a gente fala assim, quando nasce uma mãe, nasce um filho. Só que os dois vão aprendendo juntinho Quando ali. nasce um filho, nasce uma Quando mãe. quando nasce um filho, nasce uma mãe. Mas os dois vão aprendendo ali juntinho, o filho que... Agora, Nasceu um filho, mas não tem uma nasceu, mãe. nasceu mãe uma não- mãe, só que ainda o filho, no caso de Não, muitas não, adoções, mas o da adoção, o filho tá ali. o filho tá ali, Mas mas a ele mãe ainda ainda não não- entendeu o papel dele de filho. Mas a mãe também ainda não. E a mãe e o pai conseguiu. também ainda não entendeu.
né? E como É muito difícil. mais tem esse desafio, né? Mas eu vejo que para vocês, assim, né? Falando, como nós estamos falando de mães, mas para vocês olharem hoje, você com 2, né? 3, um já está junto do céu, vocês com 12, um já é junto com Deus, 11. Vocês olhar para a vida de vocês, vocês se veem sem os filhos? De jeito nenhum. É engraçado, às vezes eu paro pra pensar mesmo. Mas você sabe né? que eu vou usar uma frase da irmã Maria Tereza? Ah, E lá da Casa Branca, quando foi a primeira vez lá atrás, na década passada, que eu não sei o que foi lá que falaram pra filha dela, ela falou assim: mexe comigo, mexe com a minha cria. Ela usou essa expressão. aham. Não mexe com a minha cria, que eu viro onça. É. Porque uma mãe fica uma leoa. Ela não tem noção do perigo que ela enfrenta, Não mas ela tem. enfrenta. Não tem. Você, Por causa do você- filho, ela enfrenta você fogo. mata. Aquela de Franca, né? Que pulou dentro da churrada, eu levando. não o filho. vi, mas Sem saber nadar. Sem faz. saber nadar. Ela não sabia nadar, mas na hora que ela viu o Mariana- filho afogar, ela pulou. A Maria, eu não gosto de bicho. Eu não gosto de bicho. De animal Não nenhum. gosto de bicho. Eu gosto de cachorro ali, mas não gosto. Não sou, Gosto de não cachorro sou da, assim longe. também. não sou dessa Dá área. muito trabalho, né? Não sou dessa área. Eu gosto de galinha. E a Maria Giana, Cadê? ela anda de cavalo. E ela Eu toda vi. semana ela vai lá e treina e aprende a galopar e começou a correr agora. Você não tem medo de cair? Pavor. Pavor. Eu fico assim, ó, Ah, um mas tô anjinho olhando. aqui, o outro aqui. Ela vai cair. Eu falo, não, Deus, Jesus tá guardando ela. Ela vai cair. E fica uma tensão até que um dia ela caiu. Meu Deus. Eu nunca montei num cavalo. Eu não gosto nem de pôr a mão no cavalo. Tenho pavor de bicho. Você gosta E- de cavalo? E Eu não. a arena lá, Não sabemos. a arena lá que ela corre, que ela treina, é igual é muito grande, né? É muito grande. E ela caiu do cavalo, ela tava galopando. Quando ela começou a aprender a galopar, correr com o cavalo. E ela caiu lá do outro lado. Eu não sei o que aconteceu, eu não sei se eu voei, se eu pulei, o que eu fiz, mas eu tava lá do lado, lá atravessei correndo e o cavalo continuou correndo. Aí depois o cavalo veio atrás de mim. Lá pra socorrer ela. Sem ver. Você não pensou em nada. Nada. Fiquei a gente fica cego, a gente não enxerga. Você enfrenta cobra, Uma enfrenta coisa, avião. qualquer enfrenta- coisa. E Qualquer ela coisa. levantou, Levantou, chorando, botou a mão limpou, assim, limpou quis subir no popô. cavalo de novo. Meu Jesus. Mas Bem a gente Marcão, né? faz. É, Bem Marcão, né? bem. A Você gente pode gostar faz. do cavalo, mas sei lá. Não, Não O tem jeitinho jeito. dele é bem Marcão. Do jeito. É, bem, Marco. Igualzinha. É escrita. Desenha. engraçado, a gente tá falando de mãe, né? Assim, a Marejana, a Camille, a mesma coisa. No dia a dia, na rotina, em casa, elas é mais grudado em mim. As duas, ficam um grude. Mas qualquer coisa que acontece, eu falo que a Camille, uma hora eu vou pegar ela. Porque às vezes eu e a Vanessa discute, aí a Camille começa a me tratar mal, fica brava comigo, como se eu tivesse brigado com ela. Eu briguei com a tua mãe, não briguei com você não. A Marejana, Mas eles sentem, não a adianta. Marejana tá junto. Antes de vir aqui, né, eu falei assim, Gigi, vamos largar a mão de ir pra escola, tipo, vamos ficar aqui em casa deitado? Olha os mau exemplos. Né? Bonito. Ela falou assim, vai. Aí a Vanessa ela vai viajar, né? Para São Paulo, vou ficar 2 dias com a Marejana. Aí a Vanessa falou, não, você vai pra escola assim, eu vou viajar, você vai ficar com teu pai. Ela falou assim, nós vamos ficar só deitado. Igualzinho. Só que assim, fica, mas na hora de dormir, é a mãe dela que tem que estar do É. lado. É a mãe dela que tem que Não estar vai junto. dar trabalho. Vai. Vai. Mas Não, mas não vai tanto. às vezes não dá, às vezes é, É questão de diferente. acostumar também. Eu acho assim, a criança, se ela... É igual os netos na casa do vô. É. No começo, ela não Deus nos acuda, vai chorar de noite, vai pedir mãe, vai pedir pai. Às vezes tem que ligar, a mãe tem que vir buscar. que- Aham. Agora, você tá nem aí, não. Não. A é. avó toca chocolate doce. Ah, é? Toco, não. 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 Ah, Vanessa, Eu não sou essa Comida, avó, não. eu Vanessa. sou a madrinha que dá. a Vanessa, As meninas gostam de ir lá em casa, amam ir lá em casa. que a Vanessa Eu vai ficar dou- confeitando, Eu né? faço Então as chega coisas lá. pra eles, pra elas. Nossa. Então tem come, jeito. come de tudo. Gente, mas eu queria que vocês deixassem. Estamos chegando aí próximo ao final. Eu queria que vocês deixassem uma mensagem aí. Eu gostaria que Nossa, vocês mães. falassem individualmente para as mães. Se vocês falassem primeiramente o que é ser mãe para cada uma de vocês e deixassem uma mensagem para essas mulheres que são mães, que querem ser mães, ou que por algum infortúnio
os seus filhos já estão junto de Deus, seja um filho que foi gestado e perdido durante a gestação, que foi como vocês vivenciaram isso, ou que foi perdido, mas que vocês deixassem essa mensagem, o que é ser mãe para cada uma de vocês, e que deixasse essa mensagem para as mães, e por mais que foi ontem, mas desejasse um feliz Dia das Mães aí para elas. Tereza, começa. Bom, ser mãe é aquilo que a gente já conversou aqui, né, durante esse tempo que a gente está aqui. Ser mãe é amar sem fim. É para a vida toda, né? Desde que você se propõe a ser mãe, que Deus dá essa graça para a gente, viver esse amor infinito. Eu tenho Maria como minha escola. Sempre que eu, às vezes, tenho alguma dificuldade ou preciso de algo assim em relação aos nossos filhos, eu busco Maria. Porque eu sei que ela compreende, né? Ela disse sim. E eu acho que ser mãe é isso. É você dizer sim, independente daquilo que possa acontecer. Porque tudo pode acontecer na nossa vida, né? Tudo pode acontecer. Sim. Maria, quando ela soube, né? Que ela uma espada ia transpassar o seu coração. Mesmo assim, ela continuou sendo fiel. Mesmo vendo Jesus lá carregando a sua cruz, todo ensanguentado, ela continua ali, né? Ao lado dele. Mesmo ele pregado na cruz, ela continuou lá debaixo da cruz. Então, eu acho que ser mãe é isso. É amar infinitamente, né? E para as mães aí, aquelas que... Quantas mães, às vezes, quer ser mãe e ainda não conseguiram ser mãe. Mas eu acho assim, fiquem tranquilas. Porque Deus tem tudo na sua hora. Acho que a gente tem que aprender isso. Esperar a hora de Deus. Eu tenho como exemplo a Maiara, nossa filha, que esperou 11 anos para ter filho. Foi uma espera muito longa, né? Mas eu tenho certeza assim, que Deus deu agora porque ela estava preparada para ser mãe. E a gente vê isso nela, né? Ele está aqui que também posso dizer a mesma coisa. É um amor, assim, é uma dedicação que você não tem noção de como, né? Porque Deus preparou. Assim como a Vanessa também esperou tanto tempo, e tantas mães esperam. E, de repente, para aquelas que não acontecer, porque não é a vontade de Deus. Porque Exercer talvez a maternidade de outra forma. Sim. Deus Exercer a sabe. maternidade de outra forma e amar aquilo que Deus, né, que Deus propôs para sua vida. De repente é uma vocação, ou amar, ser mãe de outra forma, ser mãe, não sei, né? Eu acho assim, a gente tem sempre que agradecer a Deus por tudo que acontece na nossa vida e aceitar a vontade de Deus. Quando a gente entrega a vida, né, nós que entregamos a vida para a comunidade, para ser sinal da misericórdia do Pai, então nós temos que aceitar a vontade de Deus na nossa vida, não é a nossa mais. Quando você diz sim para Deus, não é mais a nossa vontade, e sim a vontade de Deus. Assim como Maria, né? Ela disse sim. Você acha que ela queria ver o filho dela sofrer com tudo que ele sofreu? Não. Mas ela disse sim. Ela viveu a vontade de Deus. E é isso, para as mães, que vocês possam ter força, né, de vencer todas as dificuldades que Deus permitir que a gente sofra, né? Vanessa, que é assim. A Tereza já falou tudo já. Não vem com essa, não. Não vem que eu já faço minhas Faço minhas as palavras da Tereza. Eu penso que ser mãe é amar. É amar na dor, na tristeza, amar nos momentos de alegria, amar nas conquistas, amar quando cai, quando levanta. É amar. Os desafios, né, diários. Que não é fácil ser mãe. Ser mãe não é fácil. Ser mãe é sofrer. Mãe sofre. Mãe sofre da hora que acorda, da hora que vai dormir. Mãe sofre. Mãe sente, mãe espera, mãe espera uma coisa e vem outra, mãe quer uma coisa e acontece outra. Mãe tem que estar pronta para mudar os planos em cada segundo. Então eu penso que ser mãe é uma dádiva, é um presente de Deus que não tem como descrever. Não dá para escrever uma palavra, não dá para falar o que é ser mãe. É só o amor. Só o amor mesmo. E eu desejo que todas aquelas que gostariam de ser mães, que esse sonho se realize. Mas que seja sempre feita a vontade de Deus primeiro. Porque Deus sabe o plano que tem para cada um de nós, para nossa salvação. Acho que é isso. Eu quero, então, desejar aqui, Nessa, te falei ontem, mas feliz Dia das Mães novamente. Tereza, feliz Dia das Mães para você também. Quero mandar um abraço, desejar feliz Dia das Mãe para a esposa do Jandim, para Vanessa,
que está nos assistindo, não está aqui, mas que também é nossa comadre, É, né? sou comadre também. Né? Então, nesse Feliz Dia das Mães, mandar um Feliz Dia das Mães para minha mãe, Dona Marinês, com toda a sua loucura de que ela tem, do jeito de amar a gente. Feliz Dia das Mães, mãe, obrigado por todos os sacrifícios, por tudo aquilo que você fez por nós e para todas as mães. Aquilo que a Vanessa disse, aquilo que a Teresa disse, ser mãe é uma dádiva. Por mais que de repente não conseguiu se gerar, não se optou pela adoção, mas a maternidade ela pode ser vivenciada de diversas formas. E você que vivencia a sua maternidade fecunda, eu desejo nessa segunda-feira, ontem tendo passado, um feliz Dia das Mães para você. Irmão Francisco? Bom, eu como mensagem final, eu vou falar só meia hora, então é o seguinte. Tô brigando contra o relógio, gente. Mas não poderia deixar de lembrar, né, que o Dia das Mães é um dia muito específico, porque às vezes para uns é dia de tristeza. Aqueles filhos que perderam suas mães recentemente, principalmente os que perderam recentemente. Aquelas mães que perderam filhos nesses dias, elas sofrem muito mais do que as mães que estão com seus filhos aqui. Aquelas mães cujos filhos estão ausentes. Às vezes ela nem sabe se está vivo ou não, porque está desaparecido. Aquelas mães cujos filhos estão presos nas cadeias penitenciárias, presídios. Aquelas mães cujos filhos estão jogados nas ruas, escravos das drogas. Então, ou seja, são mães que, como a Vanessa lembrava, sofrem. E essa data ela tem um peso muito maior sobre estas mães. Mas confie em Deus, que é pai e mãe. Confie na Virgem Maria, que sempre compreende a dor de mãe. E eu sempre lembro, quando falo da Virgem Maria, quando eu vejo uma mãe que perde um filho, né, a gente diz que o natural é que os filhos percam as mães, mas por desígnios de Deus pode acontecer o contrário. E eu sempre digo para aquela mãe que está ali chorosa, né, nós temos um privilégio que Nossa Senhora, como mãe, não teve. Alguém me disse um dia, mas como é que eu, pecador, posso ter um privilégio que Nossa Senhora não tem? Simples. Nós temos duas mães. Nossa Senhora só teve uma. Nossa Senhora só teve a mãe dela, biológica, Ana. Nós não. Nós temos o privilégio de ter uma mãe biológica que nos gerou para este mundo, mas nós temos uma mãe que nos gerou para as coisas do céu. Por isso que eu digo para essas mães que às vezes quando despedem de seus filhos, eles estão sendo abraçados pela Mãe do Céu, pela Virgem Maria. E que esta Mãe do Céu possa abraçar todas vocês, mães, por este dia tão especial. Que a maternidade seja valorizada como dom de Deus. Principalmente numa sociedade onde estão ensinando a ser mãe de pet. Não seja mãe de pet. Seja mãe de filhos e filhas de Deus. Antes do senhor dar a bênção, nós desejamos o Feliz Dia das Mães para todas as mães, mas também ontem foi aniversário do velhinho. Você vai se lembrar disso. Né? Então dá os parabéns também para ele. Vem cá, deixa eu dar um abraço. 100 anos. 80 e poucos anos já. Nossa, seria tão bom, né, se fosse 80. Não, tô Não. brincando. Não tá com isso. Não. É 60 e alguma coisa ainda, né? Eu sou novo, sou jovem. É jovem, ó. Tá 55. o 55 nem tanto. Mas feliz aniversário, irmão Francisco. Eu sei que o senhor não gosta disso, ele se esconde nos dias de aniversário. Não. Mas esse Ontem ano ninguém caiu me no Dia das encontrava. Mães. O único lugar que alguém poderia me encontrar no dia de ontem seria nas missas, só. Né? Depois- Então, mas Destino incerto e não sabido. que Deus continue abençoando o senhor, trazendo muita paz, muita graça, muito discernimento, muita paciência, prudência, para continuar levando a comunidade, esse carisma, aonde Deus sonhou e colocou o senhor à frente desta missão. Como o senhor mesmo diz, né? O senhor não sabe porquê, ninguém sabe porquê, mas ele sabe. Então, que nesse novo ano que se inicia da sua vida seja um ano de muitas graças, muitas bênçãos na sua vida aí. Então, você que não sabe, o aniversário do irmão Francisco é sempre dia 10 de maio. Guarda aí, todo ano pode mandar parabéns para ele, que ele 10 gosta. de maio. É.
Posso? Agora pode falar. Eu só quero falar Feliz Dia das Mães pra minha mãe, né? Ah, então tá, fala. Quero deixar um Feliz Dia das Mães pra minha mãe, então um beijo no coração, que eu te amo. Então, agora sim, agora já pode dar bem. Já Vamos dar a bem. bênção. Vocês devem ter perguntado, o irmão Francisco e a irmã Teresa não desejaram um feliz Dia Dia das das Mães Mães. para suas mães? As nossas mães já estão no Encontro céu. no céu. As duas estão lá, com certeza. Jandim, manda Feliz Dia das Mães pra tua mãe aí. Feliz Dia das Mães, mãe! Dona Neuza! Isso aí, ó. Então, vamos pedir de Deus hoje, de modo especial, a bênção para todas as mães, todas as famílias, principalmente onde elas são o pilar, onde elas são o esteio. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, desça sobre todas as mães, jovens, de média idade, de mais idade, as que são avós, bisavós, tetravós, desça sobre as mães adotivas, sobre as mães naturais, as mais copiosas bênçãos dos céus, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Semana que vem te esperamos aqui novamente em mais um podcast Entre Irmãos. Do-do-do-do-do-do. Do-do-do-do-do-do. Do-do-do-do-do-do-do-do-do. Bem-vindo ao podcast onde a fé nos une, entre irmãos em comunhão, onde o amor nos envolve. Com Cristo ao nosso lado, somos luz na escuridão. No podcast há esperança em cada coração. Entre irmãos, no podcast encontramos paz na comunhão. Nossa força se faz com Cristo ao lado, nosso guia fiel. Entre irmãos, no podcast rumo ao céu.